vamos fazer que hoje eu consigo dar um gás aqui, porque eu tenho bastante conteúdo. Eu quero fechar todo esse entendimento sobre a nossa mente, como as emoções elas entram na nossa mente, né? Por que as nossas crenças limitam tanto a gente? Por que ela influencia tanto nas nossas decisões? Então, no nosso primeiro dia, nós percebemos que de forma muito clara, o que importa não é o que nós estamos vendo, o que importa é o que nós estamos interpretando daquilo que nós estamos vendo. A nossa interpretação é o que vale para nós, mas também temos que entender que cada pessoa tem uma interpretação de acordo com a sua própria experiência de vida. E caso o meu entendimento esteja diferente da outra pessoa, aí é uma questão de nós conversarmos e a partir de uma conversa, a partir de o entendimento do que eu acredito que é o certo, eu acredito que é o que eu... você não está me entendendo do jeito que eu gostaria. Então, eu coloco para outra pessoa, numa conversa sincera, o entendimento para que a outra pessoa possa me entender e eu ter certeza que ela também está me entendendo e vice-versa. Se eu não gostei de algo de alguém, né, é interessante eu achar um jeito de conversar com ela, né, porque eu não estou entendendo qual que é a interpretação que ela está dando para esse acontecimento. E também temos que entender que todos nós fazemos aquilo de acordo com a nossa experiência de vida. Por exemplo, se eu faço algo, normalmente eu faço algo que eu acho que está certo. Então, dentro da minha visão, dentro do meu entendimento, dentro da minha experiência de vida, aquilo que eu estou fazendo de acordo com a minha interpretação, eu estou fazendo porque eu acredito que está correto. Então, quando eu começo a entender que todos nós somos dessa forma, que o que acontece não importa, mas o que importa é a minha interpretação sobre aquilo e a outra pessoa também tem uma interpretação de acordo com a vivência dela, aí então nesse momento a gente começa a analisar que, poxa, se aquela pessoa fez aquilo, eu começo a entender que ela tem uma experiência de vida, que ela tem um porquê dela estar fazendo aquilo, porque ninguém acorda de manhã falando, hoje eu vou estragar o dia de alguém. Mas todo mundo quer fazer a coisa acontecer de forma correta, todo mundo quer entender como fazer a sua própria vida ficar melhor e também ajudando a vida do próximo. Porém, algumas pessoas elas não sabem que podem contribuir para o próximo, mas no mínimo ela não acorda de manhã querendo estragar a vida do próximo, pelo menos isso. Né? Ninguém fala assim, hoje eu vou ter um dia incrível, hoje eu vou atrapalhar a vida de 50. Ninguém faz isso, certo? Todo mundo quer viver o mais em paz possível. Porém, às vezes, de acordo com a experiência de vida que aquela pessoa tem, de acordo com as crenças que aquela pessoa tem, eu não vou ajudar porque meu pai sempre me falou que se eu ajudar as pessoas, daqui a pouco eles me apunhalam pelas costas. Então, note que tudo isso são crenças, né? Eu não vou ganhar dinheiro fácil porque meu pai falou que quando eu ganho dinheiro fácil, vai fácil. Né? Então, se não está trabalhoso fazer isso aqui, deve estar errado. Né? Então, a gente tem muitas crenças. Né? A gente acha que para ganhar dinheiro a gente tem que se sacrificar muito. Não, tem que trabalhar, óbvio que tem. Mas não precisa carregar 50 quilos de saco de cimento por dia para poder merecer. Tu pode, sim, ter um trabalho mais leve, mais gostoso e assim, mesmo assim ajudar as outras pessoas, né, e obter sua renda. É óbvio que pode. A gente tem muita crença que acaba atrapalhando a nossa vida. Esse slide que eu estou mostrando aqui é justamente para identificar bem que o que importa não é o que a gente vê, mas de acordo com o que a gente interpreta. Eu também falei sobre as nossas questões psicossomáticas, né, que ao longo do tempo acontece uma coisa, daí a nossa tacinha dá uma enchida, acontece outras coisas, a nossa taça enche um pouco mais, e assim a gente vai passando experiências na vida, vai passando um trauma aqui, um trauma ali, e o nosso copinho vai enchendo, né? E quando chega aquele momento que o nosso copinho enche tanto, a ponto de estar quase transbordando, por enquanto eu ainda continuo sem problema físico nenhum, sem problema de doença nenhuma, sem depressão, sem ansiedade, eu ainda continuo bem. Porém, como o meu copinho já está cheio e eu não consigo saber disso, eu não tenho um termômetro para eu medir isso, eu só sei assim, estou bem ou não estou bem, ok?
Porém, eu sei que ao longo do tempo foram somando coisas, né? Lá dentro da minha mente, o meu subconsciente não esquece de nada. Então, desde a gravidez da minha mãe até hoje, até eu morrer, eu vou estar acumulando sentimento, acumulando emoção. Eu fui acumulando, nada aconteceu. E, de repente, alguém veio falar uma frasezinha para mim e aquela frase foi lá no meu calcanhar de Aquiles. Foi uma frase simples que para muita gente parecia ser uma frase boba, mas para mim aquela frase foi lá e deu aquela última gota no copo d'água que faltava para transbordar a minha capacidade de conseguir lidar com aquele tipo de situação. Quando isso acontece, vem o sintoma. Qual é o sintoma que vai vir? O sintoma pode ser qualquer um, desde que o meu subconsciente ele interprete que daquela forma ele está me protegendo. Lembra essa imagem aqui que eu mostrei da mãe, que o filho, essa imagem eu mostrei no segundo dia do workshop, que o filho foi pedir para a mãe para andar de skate e a mãe foi lá e falou assim, tu quer andar de skate? Tudo bem. Bota capacete, bota cotoveleira, bota joelheira e ainda vamos botar um plástico bolha em volta de você, né? Porque eu quero garantir que você está bem protegido. Isso é uma mãe hiperprotetora querendo proteger o filho a todo custo, certo? Então, essa foi a analogia que a gente fez com relação à nossa mente subconsciente tentando defender nós conscientemente não entendemos por que uma depressão pode ser uma forma de segurança. Nós conscientemente não entendemos por que medo de altura é uma forma de segurança. Nós conscientemente não entendemos por que obesidade pode ser uma forma de segurança. Nós não entendemos isso porque conscientemente a gente não vê razão para isso. Eu vou até dar uma revisada aqui nessa história para você relembrar, porque como isso foi na quinta-feira, né? Então hoje é sábado, talvez aí eu tenha esquecido. Então vou revisar bem rapidinho. A moça era bonitinha, tudo bem. Ela teve uma questão lá na infância, né, com o padrasto. Então aquilo ali deixou ela muito frustrada, muito, né? Depois, aos 14 anos, ela teve mais uma outra questão com o namoradinho, que também forçou a barra e ela se sentiu acuada. Depois, na faculdade, ela também teve uma outra situação. E todas essas situações envolviam homens que ela confiava e todos eles machucaram ela de alguma forma. Lembram disso? Ok, então o copinho dela foi enchendo, certo? Daí lá na lua de mel, o noivo foi fazer uma declaração de amor para ela e aquela declaração de amor era uma declaração linda para o consciente, certo? Que o noivo chegou para ela e falou assim, olha, para você ter uma ideia de como você é importante para mim, para a minha vida, como você foi uma pessoa única para mim, quando eu te conheci, você fez com que eu deixasse a minha vida para trás de muitas mulheres e eu resolvi ficar apenas com você. Antes de te conhecer, eu era um rapaz que usava e abusava de todas as mulheres. Eu não estava nem um pouquinho importando com isso. Quando ela ouviu isso, conscientemente, ela falou, ai, que lindo, ele deixou de todas as mulheres para ficar só comigo, olha só, agora ele é fiel, agora é um bom homem. Conscientemente ela falou isso. Mas lá no subconsciente, abriu um alerta, foi a última gotinha d'água. Qual foi o alerta? Note que ele não machucou ela, mas a possibilidade, tá? Ali foi o alerta que o subconsciente teve. A possibilidade de ele vir machucar ela, abriu o alerta. Foi o seguinte, o subconsciente pegou e começou a puxar nos registros de toda a vida, porque nada é esquecido pelo subconsciente. Ele começou a puxar nos registros de toda a vida. Meu Deus, aos 4 anos eu confiei no homem, ele me machucou. Aos 14 anos eu confiei no homem, ele me machucou. Aos 18 anos eu confiei no homem, ele me machucou. Agora eu estou diante de um homem que acabou de falar que fez um monte de coisa com várias mulheres. Meu Deus, o que impede ele de fazer isso comigo? Eu tenho que me defender desse cara. Eu tenho que me defender. Eu vou matar ele, não posso. Até porque isso era uma briga do subconsciente. Conscientemente, ela estava
achando lindo, se derretendo toda com aquela declaração de amor. Porque conscientemente ela não lembrava das coisas que aconteceram na infância, nada, ela não lembrava disso. Mas o subconsciente lembra de tudo, e o tempo todo. Então ele estava desesperado para tentar proteger. Então ele começou a fazer um outro raciocínio. Beleza, eu tenho que me proteger, mas eu não posso matar esse noivo. Então como é que eu vou fazer para me proteger dele? Deixa eu ver qual que é o padrão que existe aqui. Daí ela começou a puxar os registros e lá ela identificou que todo o padrão que tinha estava relacionado à beleza dela. Quando o namoradinho abusou dela, era porque, como você é linda. No subconsciente, ficou bem claro para ela. Aquele namoradinho que tentou se aproveitar de mim, ele estava tentando me abusar porque eu era bonitinha. Peraí, deixa eu ver lá aos 18 anos o que aconteceu. O namorado dela, lá, o cara lá também tentou abusar dela porque ela também era bonita, né? E assim, era um elogio muito frequente que ela recebia, por causa da beleza dela. Era um elogio muito frequente. Daí quando chegou ali, naquele momento, ela identificou o padrão. Tá, então todo mundo me machuca, todo mundo se aproxima de mim porque eu sou bonita? Então beleza, então já sei como me proteger. Vou engordar. Tá? Isso foi o subconsciente que falou. Tá? Vou engordar. Aí o subconsciente começou. Vou começar a dar preguiça para ela, vou começar a dar desculpas esfarrapadas que hoje está frio, ela não vai fazer academia. Eu já fiz regime a semana toda, então no final de semana eu vou pisar o pé na jaca. Então isso foi o subconsciente mandando informação para ela e ela começou a engordar. Aí começou a engordar. Ok, beleza. Depois, tudo quanto é regime que ela fazia, não dava certo. O subconsciente sabotava ela porque o subconsciente não queria que ela emagrecesse, porque emagrecer era um perigo. Toda vez que eu fico bonita, os homens me machucam. Então, eu não posso ficar bonita. O subconsciente ficava sabotando as tentativas de emagrecimento dela. E como conscientemente ela não aguentava mais fazer regime e começou a fazer mal para a saúde dela, para o joelho, para tudo mais, aí então conscientemente ela foi procurar ajuda, procurou nutricionista, não deu certo, procurou academia, não deu certo. Não é porque não deu certo porque nutricionista não funciona, funciona e muito bem. O problema é que lá dentro fazia ela sabotar. O nutricionista passava todo um programa que funcionava para todo mundo. Mas para ela, que se sabotava, não ia dar certo, porque ela ia fazer de conta que ia fazer o que o nutricionista estava mandando. Porém, o subconsciente falava, uau, dever cumprido, estou conseguindo defender essa pessoa de uma frustração com esse marido, certo? Então note que o subconsciente é uma mãe hiperprotetora que, independente de fazer sentido aquele tipo de proteção ou não, o que importa para ela é manter a vida do sujeito ali. Então ela vai fazer independente de fazer sentido ou não para o consciente. Isso a gente viu também na quinta-feira, né? Então a gente percebeu que o nosso subconsciente é muito mais forte, é muito mais poderoso, porque ele é o elefante, né? Então, quando aquele elefante está calmo, o homenzinho consegue meio que guiar, vamos para a direita, vamos para a esquerda. Ok, que é o nosso consciente. O nosso consciente é aquilo que eu acho que eu quero fazer, eu vou fazer. Porém, quando o subconsciente está assustado, né? Imagina um elefante assustado. O homenzinho que está em cima jamais vai conseguir segurar um elefante. Então, foi o caso que aconteceu com aquela moça que eu acabei de falar, né? O subconsciente dela ficou assustado com aquele homem e começou a achar meios de defender ela do perigo que estava ali para surgir, não necessariamente que fosse surgir. A nossa mente subconsciente, como eu já falei antes, ela não sabe o que é real do que é imaginário. E justamente por isso ela fica se protegendo daquilo que ela imagina. Nós vamos começar matéria nova, né? O modelo que eu vou apresentar para vocês aqui é o modelo de acordo com a hipnoterapia, tá? Porque para nós esse modelo aqui faz mais sentido. Então, a primeira parte que a gente vai colocar, que é a mais antiga de todas da nossa mente, é a mente inconsciente, que ela é basicamente o nosso sistema nervoso autônomo e o nosso sistema imunológico, é o que nos mantém vivo, né? O coração batendo, os órgãos funcionando. Eu não mando no meu coração, né? Ele vai bater mais rápido ou mais devagar, de acordo com as minhas circunstâncias e tal, mas eu não tenho como dizer, para. Não vai parar, certo? Agora, ele é um músculo, né? Um sistema nervoso autônomo ali, e tem a questão de imunidade também, de
produzir, nos manter vivos, né? Nos proteger, questões biológicas e tudo mais, certo? Então, assim, eu comento de vez em quando que algumas doenças incuráveis são curadas através da hipnoterapia, mas isso não quer dizer que toda doença seja de motivo emocional ou psicológico. 70%, mais ou menos 70%, que é muita coisa, sim, tá? 70% das doenças físicas, elas poderiam ser evitadas através da hipnoterapia, tá? E quando ela já está instalada, ela pode ser ajudada complementando, tá? Através da hipnoterapia, complementando o tratamento tradicional, fazendo com que o seu resultado, a sua recuperação acelere. Por quê? Se eu tenho uma emoção que está fazendo eu ter uma doença, imagina uma chaleira no fogo, né? Enquanto eu tiver o fogo aceso, aquela chaleira vai estar fervendo. Por mais que eu vá lá e fique acrescentando água para ficar gelada aquela água, se o fogo estiver ali, o fogo vai estar esquentando aquela água. Então, por isso que quando a gente, mesmo assim, a pessoa já está com câncer, a hipnoterapia sozinha não vai tratar o câncer. Porém, se aquele câncer teve uma causa emocional, como a maioria tem, né? Teve uma causa emocional, a origem dele veio de uma causa emocional, um perdão que não foi dado, um rancor, né? Uma mágoa muito grande, normalmente isso acaba desencadeando um câncer. Daí a pessoa já instalou o câncer, ok, estou com câncer agora, né? Vou direto para a hipnoterapia? Olha, eu te aconselharia, tá? Mas isso não impede você de procurar um médico normal, certo? Ah, Sidney, eu estou gorda, né? Eu estou gordo, quero emagrecer. Faça hipnoterapia? Olha, se você sempre soube como comer certo, você já tem uma orientação do tipo de alimento correto para comer e tudo mais, só a hipnoterapia já vai te resolver, porque afinal de contas você já sabe os ingredientes corretos para comer. Agora, se você comeu errado a vida toda e você está gordo, aí eu te aconselho a hipnoterapia para você tirar o teu lixo emocional de dentro que faz você ter aquela necessidade de ficar engordando. Aí depois você procura um nutricionista que ele vai te dar, ó, vai te ensinar a comer, né? E se você só procurar direto o nutricionista, pode ser que não funcione. Por quê? Porque ele te ensina a comer, mas ele não te tira a demanda emocional que te mantém gordo. Então ele vai ficar, o nutricionista mandou comer um pé de alface. Eu vou comer 2, né? Entende? Ah, isso aqui é folhinha mesmo? Ah, o nutricionista mandou comer 100 gramas de cenoura. Isso aqui é verdura, então eu vou comer 200. Pô, mas cenoura é carboidrato. Beterraba é carboidrato. Se o nutricionista mandou comer 100 gramas, é 100 gramas. Mas a gente, como a gente não entende o que está comendo, a gente olha, é plantinha. Plantinha não tem problema, né? Então eu vou comer um pouquinho mais. Esse um pouquinho mais é carboidrato. Carboidrato é açúcar. Açúcar é gordura. Então, por isso que é necessário primeiro recuperar a tua demanda emocional para que ela não fique te sabotando. Então, hipnoterapia ajuda muito, tá? Para muitas coisas. Para gordura, para doença, para se sabotar no trabalho. Aquela questão de, ai meu Deus, eu nunca vou ficar rico porque eu não mereço. Por que tu não merece? Né? Tem crenças aí, tá? Já comentei aqui no começo da live sobre isso também. Então, esse primeiro slide aqui que a gente está vendo é justamente sobre o nosso sistema inconsciente, né, que é o autônomo e imunológico. Esse aqui a gente não mexe, tá? Porque não tem como mexer nele. Ele é como se fosse um aplicativo que vem instalado de fábrica no teu celular, né? Ou seja, ele está lá, mas ninguém mexe, porque se tirar ele o sistema para de funcionar, tá? Então ninguém mexe. Porém, o nosso celular também permite instalar aplicativos novos. Né? Legal isso, né? Todas as nossas crenças são aplicativos novos. Por exemplo, eu nasci, eu não sabia se eu era capaz de fazer alguma coisa ou se eu era incapaz de fazer alguma coisa. Então eu não tinha aplicativo. Aí de tanto alguém falar para mim, olha como você é inteligente, como você é inteligente, como você é inteligente, eu acreditei que era inteligente. E por eu acreditar que era inteligente, eu tinha um determinado tipo de atitude, eu era seguro. Agora, se por outro lado, alguém vem e começa a falar assim, mas tu é burro, tu é incompetente, tu é burro, tu é incompetente, tu é burro, tu é incompetente. Bom, eu vou acreditar nisso. E agora, por eu acreditar que eu sou burro, sou incompetente, eu vou ser uma pessoa insegura. E logo, eu vou sempre descartar as possibilidades de emprego bom, de oferta boa. Por quê? Eu não acredito que eu sou capaz de fazer aquilo. Se eu não acredito, eu não vou fazer. Esses aplicativos que a gente instala, do eu sou burro, eu sou inteligente, né? Isso são aplicativos instalados.
Como eles são aplicativos instalados, eu posso desinstalá-los ou instalá-los outros, certo? Então eu posso estar fazendo uma criança se sentir forte e empoderada, ou eu posso fazer uma criança se sentir insegura, certo? De acordo com o que eu falar para ela, certo? Aí então, levando isso em consideração, eu quero explicar para você também algumas coisinhas a mais do nosso subconsciente agora, tá? O nosso inconsciente a gente não consegue mexer, como eu falei antes, né? Porque ele é muito simples demais, ele não pensa, ele somente processa, né? Tipo, o sistema imunológico. Se chegou um vírus aqui, ele vai se defender. Pronto, ninguém precisa dizer, olha, faz isso. Não, é autônomo, né? Então depois nós temos o nosso subconsciente. O nosso subconsciente é dividido em 5 partes, né? Claro que não tem aquela divisão de forma física, mas o nosso subconsciente tem, assim, vamos dizer, uma analogia, uma divisão de 5 partes. A primeira parte é os nossos hábitos. Todas as vezes que nós acessamos um hábito, nós estamos acessando o nosso subconsciente. Dessa maneira, você está fazendo uma auto-hipnose. Olha que bacana. Daí aquelas pessoas que perguntam assim, Sidney, hipnose é perigoso? Posso ficar preso em hipnose? Tem risco de eu não voltar de hipnose? Daí eu respondo para a pessoa, olha, cada vez que você acessa um hábito, cada vez que você faz algo de forma automática, sem pensar, você já está entrando em auto-hipnose automaticamente. Ou seja, você faz isso todos os dias, o tempo inteiro. Em nenhum momento você ficou preso amarrando o cadarço de forma automática. Em nenhum momento você ficou preso dirigindo o carro. Porque quando a gente dirige, a gente nem para pensar o que está... agora eu vou apertar o acelerador, agora eu vou apertar o freio, agora é a marcha. A gente não faz isso. A gente já tem o hábito de dirigir. A não ser, claro, que você está aprendendo. Quando você está aprendendo, você está utilizando a tua mente consciente, né? O teu consciente, por quê? Você está o tempo todo pensando, meu Deus, acelerador, e agora a embreagem, agora, né? Então você está pensando em todas as coisas. Quando você está pensando em todas as coisas, isso é consciente. Só que, quando você vai repetindo esse processo, faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, o que vai acontecer? Quando você está repetindo esse processo, o teu cérebro, para economizar energia, o teu cérebro fala assim, opa, essa pessoa está repetindo muito esse processo aqui. Se ele está repetindo muito, ele vai entender qual que é o padrão, e quando ele entende qual que é o padrão, ele transforma aquilo num hábito e joga lá para o subconsciente. Vai virar como se fosse um aplicativo de celular. Cada vez que ele querer acessar aquilo, ele vai lá e abre aquele aplicativo. Quando você tem um hábito instalado, você está no subconsciente, certo? E você faz algo de forma automática. Então, por isso, eu já posso deixar bem claro para você que ninguém fica preso em hipnose, porque você já está em hipnose. Hipnose é um estado natural da nossa mente. A gente acessa ele todos os dias. A segunda coisa que o nosso subconsciente faz, a ociosidade do nosso subconsciente, ele é basicamente para poder economizar energia. Para o nosso cérebro é importante, porque o nosso cérebro ele não foi feito para viver nos dias atuais. O nosso cérebro ele foi projetado para milhões de anos atrás, onde a gente vivia na época das cavernas. E naquela época, a comida não era ir no supermercado, a comida era caça. Então, cada vez que eu saía da caverna para caçar, eu estava correndo risco de vida, porque qualquer momento um leão podia vir e comer. Então, eu ficava muito atento a tudo. E por que era importante economizar energia? Porque se eu estivesse cansado na hora que um leão viesse me atacar, eu corria risco de vida. Porque se eu estou cansado, eu não consigo correr o suficiente para me proteger, ou me defender, ou lutar, enfim, fazer o que é necessário para me defender. Por isso, uma das principais funções do nosso organismo, né, do nosso cérebro, é economizar energia para que, quando eu precise utilizar por uma questão de sobrevivência, eu vou lá e utilizo. Por isso que você vê pessoas, basta dar um Google, né? Mãe levanta portão de várias toneladas que depois precisou 4 homens para erguer aquele portão para poder salvar o filho. Ou seja, aconteceu algo extraordinário, né, que ela puxou força, não sabia de onde, para poder salvar o filho. O que é isso? A mente subconsciente dela falou, opa, agora é o momento que eu preciso jogar adrenalina, preciso jogar tudo o que for necessário para essa mulher ter uma força sobrenatural para poder salvar o filho. Questão de sobrevivência. Não era dela, mas era do filho dela, né? Um homem conseguiu pular um muro de 3 metros de altura.
Como é que ele fez isso? Pulou um muro o dobro do tamanho dele. Por quê? Porque atrás dele tinha cachorros que era vida ou morte. Aí nesse momento o subconsciente, né? Opa, vou jogar adrenalina aqui para fazer esse cara se salvar. Né? Adrenalina e todos os hormônios necessários para poder ele ter uma energia sobrenatural. Certo? Só que isso só é possível se ele tiver economizado energia. Porque se ele não economizar energia, na hora que precisa, ele joga adrenalina e... né? É como um carro de corrida. Você tem um carro de corrida, você aperta o acelerador. Se não tiver gasolina, não funciona. Certo? Então, basicamente por isso que uma das funções da nossa mente subconsciente é tornarmos preguiçosos, ociosidade. Então, quando você não quiser ir para academia, olha só, vou te dar uma desculpa esfarrapada aqui, ó. Quando você não quiser ir para academia, você pode falar assim, não, eu estou preservando a minha vida, estou economizando energia porque vai que eu preciso amanhã. Tô brincando, tá, pessoal? Não faça isso não, vai para academia sim, tá? Porque senão depois você precisa de um corpo mais atlético para poder fazer algo e você não aguenta porque você não está acostumado a malhar, tá? Não vai usar isso como desculpa, viu? Beleza, agora brincadeiras à parte, vamos para outra parte ali que é autopreservação. Então você nota que eu tinha aqui, falei do hábito, falei da ociosidade, falei da autopreservação. Ou seja, a nossa mente fica o tempo todo buscando proteger a gente para que nós nos mantenhamos vivos. E esse aqui é o grande vilão de tudo. Por que eu quero emagrecer e não consigo? Por que eu sou depressivo? Por que eu tenho ansiedade? Por que eu procrastino? Por quê? Tudo aquilo que tu não gosta na tua vida, a autopreservação é o grande vilão de tudo. E por que ela é o grande vilão de tudo? Lembra que eu comentei antes aquela questão da noiva que estava tentando se defender do noivo? Isso ali, quem estava fazendo era essa autopreservação, estava tentando viver, né? Estava tentando manter vivo. Ela estava querendo afastar o perigo dela, né? E ela foi o jeito que ela encontrou. Eu vou me afastar desses homens que estão me fazendo mal, não atraindo mais eles. Quando eu não tenho atratividade deles para comigo, eu me protejo deles. O subconsciente ele é muito mais poderoso com relação a isso. É 95% contra apenas 5%. O teu consciente é apenas 5%. E o teu subconsciente é 95%. Então ele tem muito mais força. E quando ele fala, vou me proteger desse jeito, ninguém segura porque é o jeito que para ele é proteção. Isso pode ser uma proteção para a vida, uma proteção para uma dor, um sofrimento. Ele tenta se proteger para não ficar sofrendo com algo ou para evitar morrer, por exemplo. Eu vou botar aqui a minha imagenzinha, que eu estou só com o slide, mas eu vou liberar aqui. Agora que eu percebi que eu estou sem câmera, agora faz mais sentido, né? Parece que eu estava conversando estranhamente aqui, agora faz mais sentido aqui. Todas as emoções que nós sentimos é puramente subconsciente, tá? Por exemplo, você já ouviu aquele velho momento que todo mundo já passou, que era no momento de raiva, no momento de fúria, eu vou lá e falo, solto os cachorros para as pessoas e falo um monte de besteira. Nossa, você é assim, você é assado, e fala, e fala, e fala. E pode notar, puxa aí os teus registros aí nas coisas que você viveu na tua vida, note que nesse momento você não mente, você fala a verdade. Né? Então, todas as vezes que você brigar com alguém e a pessoa estiver aflorada, ela vai pensar algo e ela vai falar aquilo que ela realmente pensa sobre você. Todas as vezes que você fala algo e você está com a emoção aflorada, você fala aquilo que você realmente pensa. Quando você briga com alguém que você gosta, você depois vai lá e pede desculpa para aquela pessoa. Por que você pede desculpa? Porque você pensa o seguinte, olha, no calor da emoção, eu xinguei um monte aquela pessoa. No calor da emoção, eu falei coisas horríveis para ela. Eram coisas que eu realmente pensava, eram coisas que eu realmente acreditava sobre ela. Porém, no momento de raiva, eu só falo coisa ruim da pessoa. Aí começo a perceber também as coisas boas daquela pessoa. Aí a minha balança equilibra ou fica tipo, aqui é o que eu tenho de ruim, aqui é o que eu tenho de bom. Então, aqui está mais pesado? Então eu não vou nem pedir desculpa, porque afinal de contas não é interessante para mim manter esse relacionamento. Agora, se o que eu tenho de bom pesa mais do que aquilo de ruim, daí eu falo assim, poxa meu, eu gosto tanto dessa pessoa, ela tem tanta coisa boa, a minha balança está muito pesada aqui,
e eu falei tanta coisa ruim para ela, né? Ah, tudo bem que isso aqui que eu penso dela é verdade, mas nossa, ela é muito melhor, ninguém é perfeito e tal. Daí eu vou lá, em nome dessas coisas boas, que está pesando muito mais na minha balança, eu vou lá e peço desculpa para a pessoa falando, olha, fulano, desculpa, eu estava com a cabeça quente e tal, e por isso eu falei um monte de besteira, né? Então por isso, se você está num relacionamento e seu parceiro, parceira, falar um monte de coisa para você, agradeça, tá? Porque aquilo é o que ela realmente pensa de você. E mesmo assim, ela está contigo. Se ela mesmo assim está contigo, é porque ela te ama. O que ela vê de positivo dentro de você é muito maior do que o que ela vê de negativo. Aí tem um grande detalhe. Normalmente o que uma pessoa pensa sobre você, mais pessoas pensam sobre você. Então se alguém foi lá e falou um monte de coisa ruim sobre você, no momento de raiva, e aquela pessoa ela te ama ainda, você ganhou um presente de saber o que as pessoas não gostam de você, de saber o que as pessoas pensam sobre você, aí você pode refletir sobre isso e melhorar se você achar que isso é interessante. Certo? Você ganhou um grande presentão dessa pessoa. Agradeça a ela imensamente. Tá bom? Então, basicamente é isso. O nosso subconsciente, tá? Ele é muito mais poderoso do que o nosso consciente, é muito mais forte. Então, toda vez que vem uma emoção, o nosso consciente não sabe lidar com a emoção e ele simplesmente sai fora e deixa a emoção falar sozinha, certo? Aí depois que a emoção baixa, aí vem o consciente e tenta consertar de acordo com o que ele acha que deve ser feito. Mas o subconsciente é muito mais poderoso. E o subconsciente, ele assim, tudo que você faz, ouve alguma coisa, ele é meio que traduzido em emoção. Por exemplo, alguém me deu uma garrafinha usada. E eu sei que aquela garrafinha usada era de uso pessoal daquela pessoa. E ela gostava da garrafinha. E eu vou pensar assim, poxa, ela me deu uma garrafinha que era dela. Caramba, essa pessoa gosta de mim. Então eu vou ter uma boa interpretação sobre isso. Eu vou sair falando bem sobre ela. Então tu nota que eu recebi uma garrafinha usada de alguém que gostava daquela garrafinha. Eu tive uma boa interpretação sobre isso. E saí falando bem dela. Nossa, que legal. Poxa, a pessoa gostava de mim. Olha, fulano, olha essa garrafinha que legal. Certo? É interpretação. E nota que o que eu estou guardando aqui são as emoções que aquilo me gerou. Certo? E isso é que vai ficar guardado no meu subconsciente. As emoções que aquele momento me gerou. Da mesma forma que se eu tenho uma outra mentalidade, se eu tenho uma crença de escassez, por exemplo, se eu tenho uma crença de não merecimento, o que vai acontecer? Essa mesma pessoa que usava uma garrafinha que ela gostava, ela olhou para mim e falou assim, olha fulano, poxa, eu gosto de ti, pega essa garrafinha aqui, né? É a minha garrafinha de uso pessoal. Daí eu pego aquela garrafinha e falo assim, meu, essa garrafinha aqui toda babada, porque uma outra crença faça com que eu tenha uma outra interpretação, certo? Por quê? O que difere uma pessoa da outra são as crenças que elas possuem, certo? Por isso que uma pessoa pensa diferente da outra, porque elas possuem crenças diferentes, possuem experiências de vida diferentes. Por isso que elas pensam de forma diferente. Então, no primeiro momento, eu era uma pessoa com uma crença boa. Agora, sou uma outra pessoa com uma crença ruim. E essa pessoa com crença ruim, ela vai receber a mesma garrafinha e vai interpretar de forma ruim. Poxa, fulano, tu vai me dar essa garrafinha toda babada aqui? Que coisa ridícula. Meu, será que eu não mereço uma garrafinha nova? Será? Poxa, tu precisava me dar esse negócio usado? Né? Então, isso me gera uma emoção. Quando eu for falar daquela pessoa para outra pessoa, eu falo assim, meu, tu vê que aquele cara lá me deu uma garrafinha usada, que coisa ridícula. Olha a emoção que tem essas frases, essas palavras. Então, essa emoção é que vai ficar guardada no meu subconsciente. E essa emoção, tá, eu tive isso aqui, ok, vou guardar ela aqui, daqui a pouco essa emoção vai enchendo meu copinho também, né? E por último, a outra função do nosso subconsciente é as memórias de longo prazo, ou seja, essa emoção que ficou guardada ali, ela entrou numa memória também, né? Então essa memória de longo prazo, ela é a memória de toda a minha vida, certo? Então, desde a minha gestação até o dia que eu morrer vai estar no longo prazo ali, certo? Se, gente, tudo é guardado, se tiver emoção envolvida, sim, tá? Tudo não. Sidney, eu quero lembrar do número de telefone que eu escrevi na quarta série no meu caderno, no cantinho do meu caderno. Se não tiver emoção envolvida, você não vai lembrar, tá? Mas se aquilo foi importante para você e teve uma emoção envolvida ali,
dá para lembrar desse número sim, tá? Porque tem emoção envolvida. Se tem emoção envolvida, ela está guardada, tá? Basicamente é isso. E o que guia a nossa vida são as emoções, tá? Por que que eu faço isso? Ou é para eu buscar um prazer, ou é para eu evitar uma dor, tá? Emoção é o que manda em tudo, certo? Então agora nós vamos começar a falar do nosso consciente agora, né? Agora eu já expliquei todo sobre o nosso subconsciente. Eu ainda não estou falando de programações, ainda não estou falando sobre crenças, tá? Eu só estou explicando a estrutura aqui. Agora no nosso consciente aqui. O nosso consciente ele já é mais tranquilo, assim, ele não tem tantas divisões, né? Ele tem uma divisão a menos e ele é basicamente racional. Né? Por isso a gente chama de mente racional. Ah, você é muito racional, né? Você não é emotivo, você é muito racional. Na verdade, se você analisar bem, todo mundo é muito emotivo, tá? Ninguém é tão racional assim, né? Até porque atrás de toda razão existe uma emoção. Fulano, por que tu comprou esse carro aqui? Ah, não vê que esse carro é melhor que o outro? Tá, mas por quê? Ah, tu acha que eu quero ficar na estrada algum dia? Ah, tá, então tu é movido pela segurança. Segurança é uma emoção. Olha que interessante. Sabe, para essa pessoa que tem medo de um dia ficar na estrada por causa de um carro velho, para ela a emoção, né, da segurança, a sensação de me sentir seguro, de poder viajar e me sentir seguro, para aquela pessoa é mais importante, certo? Então, essa pessoa ela se diz racional porque ela dá motivos racionais, mas você nota que sempre existe uma emoção por trás. Por isso que volta e meia eu falo, não existe ninguém racional. Da mesma coisa, normalmente as pessoas que são viciadas, elas têm a sensação de segurança também necessária. Aí é um outro ponto, mas isso também dá para trabalhar com hipnoterapia, tá? Então a gente vai lá, mexe na emoção, mexeu na emoção, mexe tudo. Então, a outra função do nosso consciente também é a questão analítica. Né? O tempo todo que eu estou falando aqui com você, você está o tempo todo analisando isso. Nossa, é verdade, isso eu já li em tal lugar. Nossa, será que isso é verdade? Então essa é uma função da nossa mente consciente. A outra mente, essa outra aqui, a força de vontade. Quem é que já ouviu falar da força de vontade? Né? A força de vontade também é uma coisinha que parecia ser lindo, mas não é. Essa aqui é um motivo de grande frustração para muita gente, tá? Por quê? Porque é o seguinte, existe uma coisinha chamada força de vontade. Aí eu te pergunto, quantas pessoas você já viu que começaram a fazer um regime na segunda e na quarta-feira desistiram? Quantas pessoas que você já viu que foi muito empolgado para a academia, fez um plano de um ano, não, eu vou fazer de um ano porque assim eu me comprometo e eu vou fazer academia. E depois da segunda semana ela já não foi mais. Essas pessoas que param de fazer as coisas porque a força de vontade acabou, elas param de fazer coisas e elas dão motivos racionais do porquê elas pararam. Não, eu tive que trabalhar mais tarde, então ela começa a dar justificativas. Todas essas justificativas são desculpas que o subconsciente está dando, só que está sendo traduzido. Ao invés de ele vir em formato de emoção, né? Porque senão racionalmente a gente não iria aceitar, eu ia falar assim, capaz que é segurança, não ia fazer sentido. Então, entre o subconsciente e o consciente tem um carinha ali que traduz isso, né? E ele traduz exatamente do jeito que a gente gosta. Então a gente dá aquela desculpa esfarrapada acreditando na desculpa que a gente está dando, certo? Mas todas essas desculpas que sabotam o nosso objetivo final, elas vêm do subconsciente porque existe uma proteção ali. Imagina a força de vontade como sendo uma bateria. Ela vai acabando. Quando ela acaba, tá? Ela simplesmente acaba. E a força de vontade ela é consciente. Então, quando você tem uma força de vontade, você fala assim, eu vou fazer academia porque eu quero ficar saudável, eu vou fazer academia porque você dá várias razões conscientes do porquê você quer. Por que essa bateria não é recarregada? Porque lá no subconsciente não existe informação que aquilo é importante. Como no subconsciente não existe informação que aquilo é importante, o subconsciente não recarrega aquela bateria. Tá? Agora, se aquilo que eu quero fazer está indo ao encontro que o meu subconsciente quer, opa, isso aqui eu quero para mim. Isso aqui vai me ajudar. Então, o subconsciente vai lá e recarrega aquela força de vontade e a pessoa continua fazendo aquilo que ela quer. Certo? É por isso que eu perdi 30 quilos. Então, eu já tinha feito vários regimes, não tinha dado certo.
quando eu tive minha virada de chave aqui dentro, agora o meu subconsciente começou a recarregar a minha força de vontade para emagrecer. Aí foi só uma questão de tempo e pronto, 30 quilos a menos. Eu passei anos tentando emagrecer, não conseguia, só engordava. E quando virou a chavezinha, aí agora sim, agora eu começo a emagrecer de uma forma tranquila, sem sofrimento. Olha que interessante isso. Quando tu vai fazer alguma coisa e sofre é porque o teu consciente não está alinhado com o teu subconsciente. Tá? Então se você alinha isso, você consegue o que você quiser. E depois, por último, no nosso consciente, nós temos a memória de curto prazo. A memória de curto prazo é aquela memória que você, assim, qual que é o teu número de telefone? 988318174. Esse aí é o meu WhatsApp, tá? Então, se você tiver alguma pergunta, pode mandar lá. 988318174. Então, essa é a última função da nossa mente consciente. Como é que é o nome do teu marido? Como é que é o nome do teu filho? O nome das pessoas que estão à sua volta? Né? É o seu consciente. Certo? Se eu perguntar agora para você como é que é o nome do seu primeiro professor da creche, provavelmente você não lembra. Né? Quem lembra dessas coisas é a memória de longo prazo. E a memória de longo prazo você acessa ela através da emoção. Então, basicamente isso. Ok, seja, entendi, legal. Foi uma aula quase neurociência explicando como é que a mente funciona. E o que isso tem a ver com hipnose? O que isso tem a ver com as minhas crenças? O que isso tem a ver com eu transformar os meus hábitos e conseguir o que eu quero da minha vida? Bom, não faria sentido eu explicar para você, olha, basta a hipnose ela consegue transformar a tua vida, se eu não explicar para você como é que funciona a mente, porque não vai fazer sentido. E se não faz sentido, isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora que eu já expliquei um pouco sobre a estrutura da nossa mente, aí agora eu vou explicar para você uma coisa que acontece na nossa infância. Lembra que eu falei para vocês que o nosso subconsciente é quem realmente manda na gente? Esse é o nosso subconsciente. Toda informação que entra no subconsciente, ela se torna verdade. E por se tornar verdade, aquela pessoa se torna aquilo. Tá? Por exemplo, uma pessoa que acredita que é capaz de alguma coisa, ela vai lá e faz e consegue fazer acontecer. Toda pessoa que é insegura e acredita não ser capaz, que acredita ser estabanado, que acredita fazer tudo errado, ela tem uma grande chance de tentar fazer algo, não tomar as devidas precauções e acabar fazendo as coisas erradas. Isso por quê? Porque como ela acredita nisso, ela vai tendenciar a fazer isso acontecer. Tudo que está no nosso subconsciente acontece. Por isso que quando a gente quer colocar alguma coisa no subconsciente, tem que ter emoção envolvida e eu já vou explicar para vocês como é que funciona isso. A criança ela tem o fator crítico aberto. O fator crítico ele é uma questão que vai proteger a criança no futuro. Porém, quando ela é criança, ela não tem isso fechado. Ela ainda é uma criança que está simplesmente recebendo informação do mundo. Né? Eu vou acreditando em tudo que me falam para que eu crie a minha versão de mundo. Né? Ah, tá, então isso é perigoso. E é bem interessante porque é o seguinte, o que importa não é o que aconteceu. Lembra dessa parte? O que importa é a minha interpretação sobre aquilo que aconteceu. Então, se eu interpreto, meu pai falou que cobra é perigoso. Daí, ok, cobra é perigoso, eu vou acreditar no meu pai. Então, quando eu sou criança, meu fator crítico está aberto. E o meu pai é uma autoridade para mim. Observa bem essa frase, tá? Uma autoridade para mim. Então, como ele é uma autoridade, o que ele fala para mim é verdade. E o meu fator crítico está aberto. Como o meu pai é uma autoridade e o que ele fala para mim é verdade e o meu fator crítico está aberto, aquilo entra na minha mente. Então, como ela entra na minha mente, aquilo se torna verdade. Então, ok, já sei que cobra é perigoso, que leão é perigoso. Então, eu vou absorvendo as informações do mundo. Daí depois, né, com essas informações, quando eu passo para uma outra experiência, eu vou somatizando essa experiência também. Eu vou interpretando, se esse bicho é perigoso, se aquele bicho é perigoso, então eu interpreto que esse outro bicho também é perigoso. Interpretação, certo? E assim eu vou montando o meu quebra-cabeça e criando a minha versão de mundo. No meu mundo, esses bichos são perigosos. No mundo da outra pessoa, se ele é um biólogo, por exemplo, ele não vê perigo nesses bichos. Um exemplo, né? Então cada um tem o seu próprio mundo. E isso aqui, o fator crítico, conforme o tempo vai passando, o fator crítico vai criando a sua versão de mundo. Por exemplo, aqui vocês estão vendo que existem várias flechinhas para dentro, porque o fator crítico está aberto. Porém,
Quando o fator crítico fecha, agora vai acontecer da seguinte maneira. Você viu que antes tinha várias flechas ali, né, entrando na cabecinha, certo? Imagina que essa bola aqui é a cabeça da criança, né? Tinha várias flechas entrando ali na cabecinha, quando a cabeça estava com o fator crítico aberto. Então, toda a sugestão que era dada, ela entrava, principalmente vindo de uma autoridade que era o pai dela. Aí, toda a sugestão que ela dava, ela entrava. Aí, agora, quando ela fechou a versão de mundo dela e o fator crítico dela agora já tem... Não, eu já sei como é que eu posso fazer para eu sobreviver. Já sei como eu posso fazer para eu lidar com esse mundo a qual eu estou inserido. Ou seja, é a versão de mundo dela. Né? Ah, essa cidade é perigosa, essa não é, enfim. Entende? Então ela já tem a versão de mundo dela. Quando ela tem essa versão de mundo, agora é o seguinte. Todas as sugestões que chegarem, o fator crítico, ele vai pegar essa sugestão, olhar para dentro. Imagina, eu vou fazer uma analogia para você aqui, vai ficar bem fácil da gente entender como é que uma sugestão entra na nossa mente e aquilo se torna verdade ou não, tá? Vamos imaginar, tem uma menina que todo mundo acha essa menina bonitinha, mas essa menina tem baixa autoestima, né? Ela se sente feia. Todo mundo olha para ela e fala assim, nossa, que linda que tu é. Mas ela se sente feia. Se ela se sente feia, é porque dentro da mente dela, do subconsciente dela, tem uma crença, eu sou feia. Eu sou feia, olha só o meu nariz como é grande, olha só minha sobrancelha como é feia, olha só, eu sou muito gorda, eu sou muito magra. Enfim, ela tem uma crença que ela é feia, mesmo as outras pessoas achando ela bonita. Se ela se vê como feia, mesmo as outras pessoas dizendo que ela é bonita, por que isso acontece? Possivelmente, em algum momento da vida dela, alguém que ela se importava muito falou para ela, tu é feia. Lembra quando eu falei da autoridade? Quando eu tenho alguém que eu me importo, para mim, aquela pessoa é uma autoridade. Meus pais são as maiores autoridades que eu tenho na minha vida. Tanto eu, quanto você, como qualquer um. Principalmente na infância, tá? Principalmente na infância. Então, se meus pais falam que tu é feio, eu vou acreditar que eu sou feio. Então, depois não adianta ninguém mais falar pra mim que eu sou bonito. Tu nota uma pessoa que ela tem a baixa autoestima, quando tu elogia ela e ela acha um jeito de desviar do elogio. Nossa, que olho bonito tu tem. Também é só o olho, né? Se ela responde assim pra ti, tu já nota que ela tem uma baixa autoestima. Porque dentro da crença dela, ela se acha feia, porque alguém fez ela acreditar que ela era feia. Entende? E principalmente alguém que ela gostava, alguém que era importante para a vida dela. Então, essa pessoa colocou uma crença dentro da cabeça dela que ela era feia. Mesmo alguém falando para ela que ela é bonita, ela não acredita. É como se o fator crítico olhasse, peraí, tu tá falando que eu sou bonita, mas eu tô olhando aqui dentro não tem crença de ser bonito. Se não tem crença de ser bonito aqui dentro da minha cabeça, esse elogio não vai entrar. Por quê? Porque se entrar, eu tenho que me transformar. Entende? Então ele não deixa entrar porque senão vai ter que gastar energia. Por isso não entra. Agora, se alguma outra pessoa chegar para essa menina e falar, nossa, que feia tu tá hoje, não? Ou tu é ridícula, ou tu é feia. Quando essa sugestão, isso é sugestão, tá? Quando essa sugestão, nossa, que feia tu tá hoje, ela chega para essa menina que tem baixa autoestima, o fator crítico vai ouvir isso, vai olhar para dentro da cabecinha dessa menina e vai falar assim, peraí, deixa eu ver aqui. Não, tu realmente é feia, tu se sente feia, tá certo? Não, essa programação bate com essa daqui. Como a programação é a mesma, entra. Por quê? Porque vai reforçar, vai tornar aquilo ainda mais verdade. Entende? Por isso que as coisas ruins são tão fáceis de serem aceitas. Por quê? Normalmente a gente é bombardeado com coisa ruim e também ela não demanda de gastar energia, porque afinal de contas não precisa mudar nada aqui dentro, certo? Então, isso é por isso que tem esse slide aqui que a sugestão bate e volta. Depois nós temos essa outra aqui, essa outra imagem, onde as sugestões estão entrando, né? Basicamente tem 4 formas aqui para a gente aceitar uma sugestão. Por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui, a menina se sente feia e ela é chamada de feia, isso é uma sugestão aceitável. Por quê? Já é mais do mesmo. Não vai causar nenhum problema aqui dentro. Então, como é mais do mesmo, eu aceito. Pode entrar.
e ela reforça aquela crença. Então, uma criança que é chamada de burra, por exemplo, o pai dela é chamado de burra. Não, tu é um burro, tu é imprestável, tu é não sei o quê. Ela acredita nisso. Daí depois, na vida adulta, ela acredita que ela é burra. Então, todas as vezes que ela acertar alguma coisa, que ela fizer algo certo, ela não vai observar. Tá? Porém, todas as vezes que ela errar alguma coisa, ela vai falar assim, meu, viu? Como eu sou burro mesmo, ela vai reforçar que ela realmente é burra. E isso vai fazer com que ela fique limitada na vida, porque ela acredita nisso. Então, isso é a sugestão aceitável. Depois nós temos a questão de repetição. Eu tenho uma crença aqui dentro, né, que diz que eu sou feio. Mas essa crença era de acordo com a minha infância. Quando, né, ela veio lá na minha infância, me fizeram acreditar que eu era feio. Só que eu cresci e eu comecei a receber uma enxurrada de gente falando que eu era bonito. Nossa, como tu é bonito, olha o teu jeito de falar, como é legal. Nossa, olha o teu olhar, que olhar é impactante. Nossa, que segurança tu tem, como tu é bonito, como tu é charmoso. Então, quando as pessoas começam a dar um bombardeio de elogio, é muita repetição, muita repetição. Aí eu começo a ficar na dúvida, será que eu sou bonito mesmo? Será que eu sou feio? Não, eu acho que as pessoas não só para me agradar. E o elogio continua, e o elogio continua. Chega uma hora que eu começo a acreditar nesse elogio. Por quê? Porque foi tanta repetição que uma hora entrou, né? Então, como ela entrou, ela se transforma. Daqui a pouco eu começo a ficar seguro, daqui a pouco eu começo a me sentir realmente bonito. Afirmação positiva, eu chego na frente do espelho e fico falando sobre afirmações positivas, vai funcionar, porque é repetição. Repito aquilo tantas vezes, todo dia eu repito, chega uma hora que aquilo ali fala, opa, peraí, tu está repetindo demais isso. E isso não está indo ao encontro do que eu tenho de programação interna. Atualmente pensa assim, né? Porém, tu está repetindo demais. Como está repetindo demais, talvez seja isso mesmo, daí tu entra. Quando entra, você transforma. Por isso que exercício de visualização também é importante, né? Porque você visualiza hoje, visualiza amanhã, então você vai tendo repetição da mesma informação. Então, quando você tem um relacionamento com pessoas que só falam mal das outras pessoas, ela está o tempo todo repetindo coisa ruim. Não tem como tu ter uma programação boa se tu está sempre se inundando daquelas coisas ruins. Se você está num ciclo de amizade que só fala coisa ruim, mas eu gosto deles. Ok, reduz um pouco a convivência com eles, menos horas por semana, por mês, não sei, e começa a ler coisas boas, que te trazem coisas boas. Então você começa a ter ali um pensamento positivo para pelo menos dar uma equilibrada, entende? Porque se você não tiver equilíbrio aí e ficar sempre botando coisa ruim para dentro da sua mente, você vai acabar não conseguindo evoluir, porque você não consegue repetir o bom tanto o suficiente a ponto de modificar. Por quê? Vai lá, faz um monte de exercício de coisa boa, então você tem um monte de repetição de coisa boa, porque você quer mudar sua mente. Só que você continua em ambientes que só tem coisa ruim. Então é como se eu tivesse, por exemplo, né, imagina uma bacia, certo? Daí nessa bacia eu boto café de um lado e boto leite do outro. Eu nunca vou ter café puro ou leite puro. Eu sempre vou ter café com leite, vou ter uma mistura, certo? Agora, se eu pegar e tirar o café e continuar colocando só leite, vai branqueando. Por quê? Porque agora eu estou botando só leite, certo? Então aquela bacia vai tendenciar a não ficar mais escura, certo? Por quê? Porque agora eu estou alimentando de uma única tipo de informação, uma única fonte de informação. Então, se isso aqui ficou claro para vocês, isso aqui é extremamente poderoso, tá? Ela tem um efeito mais a longo prazo, porém funciona, tá? É uma dose homeopática, mas funciona. Sidney, tem como mudar a minha programação de forma mais rápida? Tem, claro que tem. Inclusive eu vou começar a falar sobre isso agora, certo? Vamos lá. Então você já sabe como modificar a sua vida de forma a longo prazo. Isso você não precisa de hipnose, isso você faz aí na sua casa agora, tá? E de outra forma, outra coisa que faz uma programação entrar dentro da sua mente de uma forma instantânea, tá? Agora é uma forma instantânea, até para mudar mesmo, é forte impacto emocional, sabe? Quando você tem um forte impacto emocional, é mais ou menos assim, ó, um casamento lindo, maravilhoso, tudo lindo, certo? Eu acredito muito na relação de casal, eu acredito muito na relação de pessoas, eu acredito muito na fidelidade das pessoas. Então, eu tenho uma crença muito positiva com relação a relacionamentos. Aí, de repente, eu saio para trabalhar e furou o pneu no meio do caminho, eu tive que voltar para casa.
Quando eu cheguei em casa, eu encontrei a minha esposa, né, com o meu melhor amigo na cama. É um forte impacto emocional ou não é? Daí o que vai acontecer? Na hora, toda aquela crença que eu tinha relacionado a casamento foi por água abaixo. Na hora se transformou. A partir desse momento, eu jamais vou confiar em amigos, porque eu peguei com o meu melhor amigo. E a partir desse momento, eu também não vou mais confiar em mulheres. Aí eu vou começar a generalizar. Mulher nenhuma presta. Por quê? Poxa, eu tive um baita impacto emocional com relação ao relacionamento. Agora eu não quero mais saber de relacionamento. Tudo aquilo que eu acreditava foi pro fundo do poço. Daí eu vou começar a alimentar essa fase. E eu vou começar a ver que todo mundo foi traído, que todo mundo perdeu o casamento. Aí eu vou começar a ver só isso. Certo? Então, forte impacto emocional é terrível. Tá? E por que eu digo que é terrível? Porque é o seguinte, ninguém espera que algo ruim vá acontecer. Quando acontece, ele vai e transforma tudo. É como se fosse um tsunami, ele passa arrancando tudo. E não tem como tu fazer um forte impacto emocional de forma positiva. Como, por exemplo, esposa, olha só, eu quero começar a confiar em você. Então eu vou fazer de conta que eu vou furar o pneu e vou voltar e você vai estar aqui com um café da cama me esperando. Tudo bem? Isso não é forte impacto emocional. Isso foi uma encenação que você já sabia o que ia acontecer e tal. Não tem como fazer impacto emocional de forma positiva desse jeito. Agora, por exemplo, uma festa de surpresa de aniversário, que, por exemplo, eu estou morando agora em Curitiba. Eu estou morando em Curitiba, só mora eu e minha esposa aqui, e tanto a minha família quanto a família da minha esposa está em outra cidade. E a gente está em pleno coronavírus, então a possibilidade de alguém vir fazer uma festa surpresa para mim no meu aniversário é mínima. Imagina agora que numa situação de pandemia, a família inteira longe, de repente no meu aniversário, eu chego em casa do meu trabalho, tá todo mundo ali numa festa surpresa. Poxa, eu vou ter um forte impacto emocional de forma positiva, né? E eu vou ter ali, nossa, como eles me amam, nossa, como é legal, nossa, como... Entende? É bacana isso, certo? Mas isso é extremamente raro de acontecer. É muito mais fácil a gente ver um forte impacto emocional de outra forma, né? Infelizmente. Eu trabalho para crescer. De repente eu tenho um acidente de carro e morro. A minha esposa pode começar a acreditar que trabalhar não vale a pena. Porque olha só, meu marido trabalhou tanto e morreu do nada. Isso vai depender da interpretação de cada pessoa, vai depender de um monte de coisa. A tendência ela vai ligar aquele acontecimento com alguma coisa próxima àquilo e vai criar uma nova crença com relação àquilo. E aquilo pode vir quebrar uma crença antiga que era positiva, agora se torna negativa. Tá? Isso pode vir a acontecer e isso vai, claro, depender da sua interpretação. E agora, por último, né, agora já falei de forte impacto emocional, que isso é uma coisa extremamente impactante. Daqui a pouco eu já falo onde é que a hipnose entra em tudo isso, tá? Por enquanto eu não vou falar de hipnose ainda, mas daqui a pouquinho eu já falo. E aí você vai entender o quanto a hipnose é poderosa na transformação de crenças, de ressignificar emoções e fazer com que você se torne uma pessoa melhor. A hipnose é incrível. E nós temos aqui também a questão de sugestões de autoridade. A sugestão de autoridade, ela é tão poderosa que ela pode transformar a crença de uma pessoa. Tá? Olha só. O que é uma autoridade? Primeiro eu vou definir o que é uma autoridade aqui. Uma autoridade é todas as pessoas que nós gostamos, que nós admiramos, que nós damos para ela a autoridade da palavra. Então, toda pessoa que eu dou para ela autoridade, né, eu acredito no que ela fala, eu entendo o que ela fala, eu quero saber o que ela pensa sobre mim, quando eu me importo muito com uma pessoa, com a opinião dela, ela é uma autoridade para mim. Quer ver um exemplo? Eu tô com uma dor aqui. Eu chego no médico e falo assim, médico, eu tô com uma dor aqui, o que é isso? Ele olha ali e fala assim, isso aí tu deve ter batido em algum lugar, amanhã já tá bom. Como aquele médico, ele falou com muita segurança pra mim aquilo. E como ele falou com muita segurança, eu confio nele porque ele já curou outras pessoas, porque a minha família toda se trata com ele e ele curou todo mundo. Ou seja, eu tenho, além de ele ser um médico que já é uma figura de autoridade pra mim, eu ainda tenho nele um histórico que faz com que eu acredite ainda mais nele. Pelo fato de ele ter um histórico que faz com que eu acredite ainda mais nele, poxa, essa pessoa é uma hiper-autoridade para mim, certo? E quando ele fala alguma coisa, eu acredito. E quando eu acredito, eu faço aquilo acontecer.
pode pegar na medicina, começa a buscar no Google ali, pessoas que se recuperam por pensamento positivo. Você vai ver que as pessoas que têm pensamentos positivos, elas se recuperam mais rápido. E os médicos que utilizam essa técnica de falar para o paciente que ele vai se recuperar bem, o paciente dele realmente se recupera muito rápido. Até inclusive essa semana eu fiz uma live e teve uma enfermeira que participou da live e eu perguntei para ela assim, olha, eu já sei que isso é verdade, mas eu quero que você confirme para as outras pessoas que estão aqui me ouvindo, né, na live, saiba se isso é verdade ou não, porque daí não é um hipnoterapeuta falando, né, é uma enfermeira falando. Ela falou, não, isso é real, né, a gente já utiliza isso tal, e a gente percebe muito claramente quando a gente fala uma coisa... isso é interessante também, quando a gente fala uma coisa com a boca, mas a nossa cara não tá legal, a gente percebe que a mensagem não é completa. E quando a gente fala, nossa, que bonito que está esse teu machucado, isso aqui vai recuperar rapidinho. Quando o paciente ele consegue fazer a leitura completa do médico, que ele está falando algo, ele está vendo algo, ele está percebendo que o médico realmente está feliz com a recuperação dele, ele entende que aquilo é verdade e faz aquilo acontecer de uma forma mais rápida. Então a autoridade, né, a sugestão de autoridade, ela entra porque o paciente está acreditando nela. Da mesma forma, olha só, o médico é uma autoridade para o paciente. O pastor é uma autoridade para o fiel. Um mentor, ele é autoridade para o mentorado. Note que tem uma configuração muito importantíssima aqui, que é qual? Eu tenho alguém buscando ajuda, aqui eu tenho alguém que é a ponte para onde eu quero chegar, a minha autoridade. O paciente, o fiel, o mentorado buscando ajuda. Aqui eu tenho a minha autoridade. E aqui do outro lado eu tenho o meu objetivo. Eu procuro um médico porque eu quero melhorar. Eu procuro um mentor porque eu quero ser alguém na vida. Eu procuro um pastor porque eu quero me conectar com Deus. Você vai perceber esse padrão em vários momentos. Um filho que pede ajuda para o pai, uma opinião para o pai, ele também quer um objetivo. Ou seja, tem um filho buscando ajuda com o pai vai te dar sugestões, vai te dar orientação, né, para poder atingir um objetivo. Então, meu pai, nesse momento, é a minha autoridade. Meu pai, minha mãe, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa. Então, eu tenho uma pessoa que, querendo alguma coisa, procura e acha o resultado, ou ele vai ouvir a autoridade para poder chegar no resultado, certo? Então você nota essa configuração, que não é de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Ou seja, quem procura ajuda vai buscar ajuda com alguém que ele considera autoridade. E justamente pelo fato de ele buscar ajuda com uma autoridade, ele vai com a mente dele aberta. Quando ele vai com a mente dele aberta, toda a informação que aquela pessoa que é autoridade dá para ela, como ela busca ajuda e ela acredita que aquela pessoa vai ajudar ela, tudo que aquela pessoa falar, que é uma autoridade, aquela informação entra. E ela entra e se torna real. O mentorado, ele faz exatamente o que o mentor pede. E como ele faz o que o mentor pede, ele alcança o resultado que ele foi buscar. O paciente, ele faz tudo o que o médico pede. Toma remédio assim, 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 se cuida assim, 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 e ele consegue o resultado que ele quer. Pode ver que normalmente quando o médico fala, faz isso, faz aquilo, e o paciente não consegue, é porque o paciente não fez. Certo? Por quê? Porque o paciente não acreditou no médico o suficiente. Porque o médico ele não expressou confiança. Então, naquele médico ali, ele não viu autoridade. Se ele não viu autoridade naquele médico, ele não vai fazer. Consequentemente, ele não vai ter o resultado. Então, se você um dia for procurar um médico, procure um médico que você confia, que você acredita que ele é a tua solução. Porque se você for procurar um médico que você não confia, você já sabe o resultado, você vai ter que buscar outro, ok? Agora que eu já falei aqui sobre a nossa mente consciente, agora eu vou falar também que é o meu fator crítico, que separa o meu consciente do meu subconsciente, o que deixa ou não deixa as coisas entrarem, certo? Isso é o meu fator crítico, é o cara que fica dizendo, essa sugestão pode entrar, essa sugestão não pode entrar. E por outro lado, agora vem a grande e maravilhosa hipnose. Quando você está em estado de hipnose, você abre o seu fator crítico. Quando alguém busca ajuda com um hipnoterapeuta, concorda que é a mesma relação que tem entre um paciente e um médico? Um paciente busca ajuda com o médico porque ele quer algum resultado.
Um cliente de hipnoterapeuta, ele busca o hipnoterapeuta porque ele quer algum resultado. Então ele já está indo com a mente dele aberta, buscando, ele acreditando que aquele hipnoterapeuta vai ajudar ele. Então se ele acredita que aquele hipnoterapeuta vai ajudar ele, então com certeza vai ajudar. Por quê? Se eu acredito, eu permito com que o hipnoterapeuta fala para mim funcione. E se eu permito, vai funcionar. Certo? Igual o médico, igual o pastor, igual o mentorado e tudo mais. Além disso, além dessa autoridade toda, né, que o cliente deposita sobre o hipnólogo, o hipnoterapeuta, ainda tem a ferramenta extra que é a própria hipnose. A mente já está vindo aberta. Quando tem a hipnose abre ainda mais a mente para que a programação realmente seja transformada. Durante a hipnose, a gente faz uma mescla de muitas ferramentas. A gente utiliza várias ferramentas durante a hipnoterapia para fazer com que as crenças modifiquem. Então, durante a hipnose, além de já estar com a mente aberta, além de a gente reforçar essa abertura da mente, além de ter a questão da autoridade, a gente ainda vai lá, vasculha a mente subconsciente, tira de lá de dentro as emoções ruins, ressignifica as emoções, ou seja, se eu tenho um copinho de leite e um copinho de café, né? Aliás, se eu tenho um copinho de café e eu quero tomar leite, o jeito mais certo de eu... Vamos lá, eu vou pegar um copo aqui para a gente ilustrar, tá? Se eu tenho nesse copo aqui, tá? Ó, eu tenho nesse copo aqui. Nesse copo aqui, eu tenho 3 dedos de café, certo? Se eu tenho 3 dedos de café nesse copo aqui, a nossa mente subconsciente é exatamente isso, tá? Por isso que eu estou fazendo uma analogia com o copo aqui. Se eu tenho 3 dedos de café dentro desse meu copo e eu quero tomar leite, eu tenho várias opções. A primeira opção é o quê? É eu jogar o café fora e botar leite. Daí eu tomo leite quase puro. Por que quase puro? Porque estava sujo de café e eu não lavei. Então, se eu quero tomar leite puro, eu tenho que jogar o café fora, lavar o copo, agora eu tomo leite puro, correto? Quando a gente faz somente a repetição, sem hipnose, sem nada, o que a gente está fazendo? Eu tenho café nesse copo e eu vou começar a colocar leite. Então, eu vou botar 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. Ok, eu tenho café com leite. Se eu quero beber um leite mais branco ainda, mais puro, eu vou começar a botar tanto leite, que o café vai começar a sair e daqui a pouco, de tanto leite que eu coloquei, o café sai. É aquela questão da repetição. Eu repito, até a minha programação mudar. Então tu nota que eu gasto muito leite para poder tomar um leite puro aqui. Mas funciona, certo? Ninguém vai dizer que não funciona. Funciona sim. Porém, quando eu faço a hipnose, a gente joga o café fora, lava o copo e com muito menos leite a gente toma um leite puro. Entende? Então, eu consigo tomar um leite bem mais puro. Como é que a gente limpa esse copo aqui? Aí a gente utiliza ferramentas, né? Uma analogia ao copo, claro, né? A gente usa ferramentas durante a hipnose, que a gente vai lá nas emoções, né? Olha só, eu vou lá nas emoções e tiro ela daqui de dentro. Ok, joguei as emoções ruins fora. Agora eu quero lavar esse copo aqui. Como é que eu lavo ele? Né? Tem uma outra ferramenta que eu vou lá e ressignifico as emoções. Agora eu vou dar um lustre melhor aqui. Eu vou usar a força do perdão. Tá? O perdão é a coisa mais maravilhosa que existe. O perdão é transformador. Tem 2 áudios que é exclusivamente de perdão, extremamente transformador, que é um áudio que inclusive eu utilizava em consultório. Tem um outro áudio do Ultra High Ultra Healing, que eu também usava em consultório. E tem o áudio de autoconfiança, tem 2 áudios de autoconfiança, mas o que eu postei ontem, que está escrito lá Marco Antônio Biagi, aquele lá, poxa, aquele lá eu peguei a essência da hipnose e coloquei ali. Eu recebi depoimento lindo hoje sobre esse áudio, tá? A pessoa falou assim para mim, Sidney, a minha vida voltou a ter sentido depois desse áudio. Tá? Ela me mandou o depoimento hoje sobre isso. E esse áudio, o áudio do perdão que tem lá, ele vai estar tirando essa energia ruim que tem aqui dentro, essa emoção ruim, tá? O áudio do perdão que tem lá, ele vai estar limpando isso aqui. Depois você vai lá e usa o áudio da confiança. O que é o áudio da autoconfiança? O áudio da autoconfiança é eu pegar emoções positivas e colocar aqui dentro.
certo? Só que, ao invés de eu usar apenas pela repetição, eu estou usando a repetição mais a hipnose. Ou seja, aquilo está entrando muito mais fácil, muito mais rápido, certo? Então, usa isso aí. Faz o do perdão primeiro, depois o do outro lado da confiança, ou o outro que você escolher lá, tá? Você vai ver que tem vários áudios ali, certo? Então, isso gratuito está lá no meu site, lá, é só ir lá e fazer. Já é transformador. Sidney, isso é equivalente a uma terapia? Não, a terapia, obviamente, é muito mais impactante. A terapia por si só. Por quê? Enquanto ali você está usando apenas o áudio, e no áudio eu uso umas 3, 4 ferramentas durante o áudio, né? Eu conduzo você para ter uma transformação, mas eu uso umas 3 ou 4 ferramentas. E ele já vai transformar. Se você ouve o áudio todos os dias, você vai ter uma transformação incrível. Então, um áudio bem legal, bem bom. E não é comparado com uma terapia, porque então, tem muitas técnicas. E para o cliente que está ali passando pelo processo, eu vou falando várias pequenas historinhas, porque eu não estou conversando com o consciente. Eu estou conversando com o subconsciente. E é ele que eu tenho que transformar, independente de fazer sentido ou não para o consciente. Ficou claro isso? Por isso que tem, por exemplo, quando eu vou fazer uma hipnose de procrastinação, eu falo lá, agora você é como um rinoceronte, que você vai, né? Pô, eu estou fazendo analogias, certo? Então, né, o rinoceronte ele é livre, ele é liberto, nada segura o rinoceronte, né? Por isso que eu uso a analogia do rinoceronte. E você não é como se fosse um boi no pasto preso, né? Poxa, o cara não quer se sentir igual um boi no pasto preso, então ele quer sentir um rinoceronte. Então eu uso analogias para poder a mente dele começar a pensar e trabalhar bem fortemente sobre isso. Basicamente é isso aqui que eu queria mostrar para vocês neste momento. Vamos lá para o próximo slide agora. Como é que funciona a sessão de hipnoterapia? Eu trabalho com 3 sessões. Eu tenho ali a coleta de informação para entender o que o cliente faz, o que o cliente não faz, como é que não é, qual que é o problema do cliente, para entender ele, né? Porque eu tenho que entender. Tudo isso que eu expliquei no workshop, tá? Olha só, eu usei 3 dias, né? Explicando o workshop. Deu 2 horas, 3 horas, 4 horas de explicação aqui, certo? Tudo isso eu explico para o cliente em consultório. Depois o pessoal pergunta por que a hipnoterapia demora tanto. É porque se eu fizer a hipnose sem explicar nada para ele, ele se bloqueia, ele não vai permitir que as informações entrem. Entende? Como ele não permite que as informações entrem, não vai ter transformação. Então eu preciso explicar tudo para que as informações entrem bem. Assim, eu quero realmente transformar. Então eu realmente transformo. Depois de explicar isso, eu tiro todas as dúvidas do paciente, do cliente ali. Então, no primeiro dia de sessão, eu faço uma hipnose que a gente chama de hipnose experiência feliz, que faço uma regressão com ela, levando ela a revivenciar um dia feliz da vida dela. Então, tem pessoas que voltam, nossa, eu fui para festa tal, nossa, eu fui para... teve um que foi muito legal, assim, que foi bem curioso, porque o rapaz ele se emocionou bastante, chorou um monte e tal. Depois eu perguntei para ele assim, por que chorou? Né? Se era um momento feliz da tua vida. Ele disse, não, é que eu fui para 2 anos de idade, quando eu estava no parquinho brincando com meu avô. E para ele aquilo foi muito emocionante, porque o avô dele não era mais vivo. E como ele está em hipnose, porém ele está consciente, então aquilo para ele mexeu bastante e foi mágico, assim, foi muito legal. E, normalmente as pessoas, quando elas fazem um momento feliz, elas estão rindo, porque elas estão lembrando aqui, nossa, que legal, olha só isso aqui. Sente o gostinho de chocolate quando come, né? Igual esse rapaz que estava no parque, ele ganhou um chocolatezinho lá no parque, né? Ele ganhou o chocolatezinho do avô e comeu o chocolatezinho, ele sentiu, né? Depois quando ele emergiu da hipnose, né? Que a gente chama de emergir, não é acordar, tá? Porque ninguém dorme. Quando ele emergiu da hipnose, ele falou assim, cara, parece que eu tô com o gosto do chocolate na boca. Eu disse, é normal isso, é interessante como acontece, né? Então isso é a primeira sessão que a gente faz. Depois, na segunda sessão, faço a própria terapia, por si só. Faz ali, daí depende muito de pessoa para pessoa, que demora às vezes horas, né? Tipo, vai muito de pessoa para pessoa. Cada pessoa é diferente, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma experiência de vida diferente. Considero que a terapia ela não pode ter um tempo demarcado, tá? Ela não pode ser tipo alguns minutos, 1 hora. É a sessão. Por isso que quando as pessoas me mandam um WhatsApp perguntando quanto é que é a sessão, eu não respondo, porque eu não cobro por sessão. Eu cobro por transformação, né? Eu cobro o pacote completo. Olha, o meu pacote custa tanto. Por quê? Eu sei que uma sessão isolada não vai fazer diferença. Eu preciso do pacote completo para poder causar a transformação. Daí quando eu tenho o pacote completo para causar a transformação, agora sim, agora vamos conversar, né? Então por isso que eu não cobro por sessão, entende?
Quando eu faço a sessão em consultório, a sessão presencial, né? Na sessão presencial eu trabalho nesse formato, onde eu trabalho com 3 sessões. Nessas 3 sessões, uma é a sessão de explicação, onde eu explico para a pessoa tudo. Na segunda sessão, é aquela sessão onde eu faço a terapia propriamente dita, onde não tem tempo marcado, né? Ah, é 1 hora de sessão, 2 horas de sessões, não. É o tempo que for necessário, porque o que eu quero ali, o meu compromisso é com a transformação. E a terceira sessão que eu faço, que é presencial, né? Ela é uma conversa, ela não é uma sessão propriamente dita, ela vai acontecer 30 dias depois, certo? E ela é um bate-papo ali para conversar com a pessoa, olha, como é que você está, como é que não está, qual foi a diferença que você sentiu, qual foi a diferença que você não sentiu, e assim a gente vai conversando. 30 dias depois a gente conversa sobre isso. Por quê? Porque a mente, ela leva 3 semanas para assimilar todas as programações. Eu marco para 30 dias depois para poder mostrar para a pessoa, conectar ela com as mudanças que ela teve. Como assim, Sidney, né? Antes de fazer a terapia, eu faço uma ficha. Como é que você se sente? Como é que você não se sente? Como é que você está? Como é que você não está? E como eu modifico a crença da pessoa, modifico a emoção dela, aquilo não vai mais doer. E como aquilo não dói mais, ela não percebe que ela mudou. Entende isso? Por exemplo, se você está andando de tênis agora e tem uma pedra dentro do teu tênis, você vai sentir dor. Então, enquanto a pedra estiver te incomodando, você vai se sentir incomodado. Quando você tira aquela pedra, você não vai sentir mais dor. Então, automaticamente, você daqui a pouquinho já esqueceu da pedra. Entende? A mudança aconteceu, mas você não lembra mais dela porque, afinal de contas, não está mais te doendo. Entende? Então, por isso a gente marca a sessão 30 dias depois. Por quê? Porque em alguns casos acontece o seguinte, do cliente fala assim, eu acho que eu não mudei nada. Né? Não mudou nada? Não mudei nada. Ah, tá. Olha, eu estou olhando a tua ficha aqui, que está assinada pelo cliente, tal mudança. Você está assim ainda? Não, olha, não estou assim. Nossa, é verdade. Meu Deus, bem que a minha mulher falou que eu mudei. Né? E eu não tinha percebido. Ah, tá, então tá bom. Então isso aqui já está resolvido? Tá resolvido. Olha, você falou para mim também que se tal coisa fosse resolvida, né, estaria bom também. Tal coisa foi resolvido? Assim, poxa, eu não lembrava mais disso? Ah, tá, então tá bom. Então tá resolvido também. Né? Então a gente faz esse checklist de antes e depois, porque algumas percepções, quando é muito gritante, é óbvio que ela vai perceber. Tipo, uma pessoa que não saía de dentro do quarto, né, porque estava em depressão, é óbvio que ela vai... É muito gritante, né? Então ela percebe mais. Agora, uma pessoa que ela tem uma dor que não é tão grande, esse checklist é importante para a pessoa começar a se perceber. Eu começar a perceber, nossa, eu realmente mudei, nossa, eu estou diferente. Aí, poxa, é incrível. Eu recebi um depoimento de uma cliente, ela de ansiedade. Nossa, 5 meses depois eu recebi, ela falou assim, Sidney, eu demorei para te mandar esse depoimento porque eu queria ver se o resultado era passageiro ou se era duradouro. E pelo que eu estou percebendo, 5 meses depois, é incrível isso aqui. E daí ela começou a falar um monte de coisa, bem legal. Nem todo mundo gosta de mandar vídeo porque não quer ficar se expondo, mas as pessoas que mandam, eu agradeço muito. Por quê? Porque cada pessoa que manda um depoimento, ela acaba ajudando outras pessoas a procurarem uma ajuda que realmente funciona. Eu sou um profissional que vai ajudar ao máximo quem procura ajuda. Aquela pessoa que busca ajuda, ela vê um depoimento de alguém, ela se encoraja a buscar ajuda. Poxa, deu certo para essa pessoa, pode ser que dê para mim também. Então eu sempre digo que para cada pessoa que pediu ajuda por causa da influência de um depoimento, a pessoa que deu o depoimento fez parte da transformação dela. Daí chegou lá no canal do Sidney, eu vi um depoimento seu lá, um comentário, um vídeo seu, enfim. Cheguei lá, olhei e eu acreditei em você, porque você é uma pessoa de verdade. Né? Daí eu olhei assim, nossa, que incrível, se deu certo para ela, se deu certo para você, vai dar certo para mim também. Então tu percebe que o teu depoimento foi responsável pela minha transformação. Porque através do seu depoimento eu me encorajei em buscar ajuda com o Sidney. Você, quando manda depoimento em algum serviço que você gostou, de algum produto que você comprou, de alguém que você contratou, você ajuda as outras pessoas
a passarem pela mesma experiência que você está passando, que você passou. Isso é enriquecedor, não é verdade? Então eu sempre aconselho as pessoas, quer ajudar as outras pessoas, dá depoimento, né? Fala lá como é que foi transformador para você. Isso é realmente muito incrível. Bom dia, pessoal, e a todos que puderem interessar. Meu nome é Fabiano Roca, eu sou um corretor de imóveis e há pouco tempo eu fiz um tratamento com um processo de hipnoterapia conduzido pelo Sidney. O que eu quero passar para vocês é que, incrivelmente, eu não acreditava muito, mas eu me dei a oportunidade, né, de conhecer o trabalho e fui surpreendido. Os resultados são muito bons. Eu, pela própria profissão, sou uma pessoa muito ansiosa, desconto bastante isso na comida e acabo, é claro, dá para perceber pelo meu rosto que eu sou gordinho, né? E incrivelmente, a minha ansiedade em relação à comida, a voracidade que eu tinha em relação à comida, diminuíram consideravelmente. Eu estou num processo de tratamento, eu acredito que isso vai evoluir ainda e que o meu processo de emagrecimento será satisfatório utilizando essas técnicas hipnóticas, né? Recomendo e assino embaixo, porque gostei realmente. Desejo sucesso a todos que se submeterem a esse tipo de tratamento, né? E em relação ao profissional, também de bastante confiança e profissionalismo. Desculpa a redundância. Oi, gente. Eu me chamo Morgana. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a minha experiência com a hipnoterapia. Eu procurei a hipnoterapia porque eu tinha crises de ansiedade muito forte e eu não sabia mais como controlar e não sabia o porquê que aquilo acontecia. Eu tive, antes de conhecer o Sidney, várias outras experiências com psicólogos, psiquiatra, fui pro lado espiritual, fui pro lado físico, de exercícios físicos, e nada fazia com que essa ansiedade diminuísse ou cessasse. Eu conheci o Sidney por uma plotagem de propaganda num carro. Fiquei curiosa e eu e meu marido resolvemos entrar em contato. Eu cheguei lá um pouco descrente, para falar bem a verdade, mas com a mente livre, né? Para também não bloquear nada. Cheguei lá para receber informações. Eu já na primeira sessão saí de lá bem feliz. A gente conseguiu acessar algumas informações no meu cérebro que eu não lembrava. Na segunda sessão, a gente foi um pouco mais profundo, digamos assim. O Sidney conseguiu acessar informações que eu não sabia que existiam de verdade e que era a raiz da minha ansiedade. Na segunda sessão, quando a gente conseguiu acessar essa informação, eu saí e consigo ressignificar ela, eu saí de lá aliviada, mas ainda com um pouco, assim, com o pé atrás. Porque eu tava achando que aquilo ali era mentira, eu tava meio descrente do que tinha acontecido. Então eu fui procurar pela minha mãe para perguntar se aquilo que eu passei naquela sessão, aqueles sentimentos todos, realmente tinham acontecido. Até porque eu ainda não estava aqui que eu falo fora, a minha mãe estava gestante de mim quando isso aconteceu. Então todas as emoções dela naquele dia passaram para mim. E era a raiz da minha ansiedade. Com essa ansiedade eu tive crises de bulimia, eu tinha taquicardia, tudo que vocês possam imaginar que uma ansiedade desencadeia eu tinha. Eu posso dizer que o trabalho do Sidney é maravilhoso. Ele dá uma aula pra gente. O meu problema com ansiedade acabou. Não vou dizer que eu não tenho, porque dependendo da situação é normal a gente ter ansiedade,
Mas as crises que eu tinha e que eu não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo, acabaram. Eu não tenho mais. Tive alguns traumas de infância, alguns traumas na gestação da minha mãe, e tudo isso foi ressignificado graças ao Sidney. E graças a mim também, né? Porque eu fui para lá livre, querendo realmente entender o que estava acontecendo, sem nenhum tipo de preconceito, mas graças a ele que conseguiu me conduzir por esse caminho, que não foi fácil, não é fácil. Mas hoje eu posso dizer que eu tô livre da ansiedade, das crises que eu tinha. Eu super indico o trabalho de hipnoterapia, principalmente com o Sidney, porque ele é um excelente profissional. E também super indico porque eu fico até sem palavras. Eu não tenho como expressar em palavras o que é a hipnoterapia. Porque pra mim foi algo muito grandioso, muito. Principalmente pra mim que já vinha de várias outras terapias tentando encontrar a causa, a raiz do meu problema, da minha ansiedade. E o Sidney conseguiu me guiar por esse caminho. Foi um excelente mestre, né? Então, eu super indico para quem quiser fazer hipnoterapia, que tenha qualquer problema, procurem o Sidney, contatem ele, conversem com ele pelo WhatsApp, ele tira todas as dúvidas e façam porque é muito bom, muito bom. Eu acho que se todas as pessoas soubessem o quanto a hipnoterapia ajuda, muitos parariam de tomar medicação pesada. Então é isso, é a minha dica, um pouco da experiência que eu tive com a hipnoterapia. E no que precisarem, vocês podem contactar o Sidney, porque ele é um excelente profissional e uma excelente pessoa. Então é isso, obrigada e até mais. Eu quero mostrar para vocês algo que está saindo do forno agora, nesse exato momento, tá? É um programa que eu estou chamando o meu programa de Ousio, tá? Seria o mesmo que ousadia, porém, ousio é no masculino. Quando você quiser falar a palavra ousadia no masculino, você pode falar tenha o ousio de fazer o que precisa ser feito para ter o resultado que você quer ter. Tenha o ousio de se tornar quem você quer ser. Tenha o ousio de fazer aquilo que você deseja. Então, o ousio é uma palavra masculina para ousadia. E eu resolvi chamar o meu programa de mudança de crenças de ousio. Por quê? Porque ousio não é uma palavra muito usada e ela tem uma pronúncia levemente difícil, apesar de ser simples, e seria meio ousado fazer isso. Ele tem a seguinte característica, que significa o seguinte: O de ousadia, correr riscos calculados, U de urgência, porque a vida acontece agora, a vida não espera para depois. A vida acontece agora. S de sabedoria, porque se eu não sei de alguma coisa, eu tenho que buscar conhecimento, e conhecimento me traz sabedoria. I de integridade, honrar seu passado, honrar suas promessas e honrar suas relações. Integridade, certo? E o último O é o O de otimismo, acreditar na capacidade de realizar. Eu gostei muito da palavra ousio, porque a palavra ousio ela é ousadia em si. Uma pessoa ousada ela é uma pessoa segura, uma pessoa ousada é uma pessoa que faz acontecer, uma pessoa ousada ela normalmente ela quer as coisas para ontem e normalmente ela é sábia porque ela ousa, então ela passa por muita experiência e acaba aprendendo muito, tem muita sabedoria. A integridade é uma coisa que é uma característica minha, daí eu quero ser íntegro com as coisas que eu faço e a gente tem que honrar o nosso passado, tem que honrar. Ah, mas o meu pai me batia quando eu era criança. Cara, teu pai batia quando eu era criança porque esse era ele, certo? Ele não consegue dar para você algo que ele não tem. Se ele foi criado desse jeito, provavelmente ele vai te criar da mesma forma. Então, honre o seu passado independente de como foi, certo? Honrar suas promessas, né? Manter a integridade, manter as portas abertas. Então, é importantíssimo a gente prometer algo e cumprir, né? Manter a integridade. E manter a integridade com relação, né? Honrar as relações. Eu quero que minha mulher seja fiel a mim, eu tenho que ser fiel a ela.
eu quero que o meu cliente me respeite, eu tenho que respeitar ele, tenho que honrar, né? E o otimismo é porque sem acreditar que eu sou capaz, eu jamais vou fazer nada. Porque se eu não acredito, eu nem vou me esforçar. Então, o otimismo é extremamente importante aqui, né, da gente fazer. E isso é o conceito do Ousio, né? O programa Ousio, que é uma ponte entre o que você é hoje e quem você quer se tornar, para eliminar as crenças, né, para você ficar mais confiante, para você conquistar o que você deseja. É um programa composto com 12 sessões. Imagina, se uma terapia é feita com 3 sessões já dá um resultado incrível, imagina uma terapia feita com 12 sessões, né? Então o Ousio é um programa com 12 sessões individuais e eu fiz ele nesse formato justamente porque vai ser online, né? É um programa online, porque agora em época de pandemia a gente não tem que ficar se expondo o tempo todo, a gente tem que buscar alternativas. Então o programa Ousio é um programa composto de 12 sessões individuais, online, vai ser realizado de acordo com a agenda de cada pessoa, para a gente poder sempre estar ajustando. Ele vai ser feito uma vez por semana, então uma vez por semana vai dar 3 meses, né? Então em 3 meses você vai ter o programa completo aplicado em você. E esse programa eu juntei várias ferramentas, tá? Eu juntei ferramentas de hipnose, PNL, coaching, justamente para fazer acontecer de forma positiva. Até me perguntaram assim, tu trabalha com hipnoterapia para ajudar as pessoas a tirar as crenças em apenas 3 sessões, por que tu fez um pacote com 12? Porque tem muitas pessoas que eu comecei a notar na minha experiência que algumas pessoas elas tiravam o lixo emocional, ok, agora não tem mais nada me prendendo, só que agora eu também não sei para onde é que eu corro. Então ela se sentia leve, livre, só que ela se sentia perdida, porque ela não sabia para onde ia, né? Então, justamente por isso, eu fiz um programa utilizando ferramentas de coach junto. O que eu vou estar oferecendo? Vou estar oferecendo todas as gravações da live, vídeos explicando alguns exercícios que eu vou estar passando também, né? Então, quando você adquirir o Ousio, você vai estar adquirindo alguns exercícios para que você possa estar dando uma melhora na tua vida, para poder transformar. Porque imagina o seguinte, eu vou estar mexendo nas tuas crenças e depois eu vou estar te orientando. Então, o teu resultado, né, não é simplesmente, ok, limpei a casa, e agora, o que eu faço? Não sei. Além disso, eu vou estar disponibilizando para você 23 áudios, tá? 23 áudios de hipnose exclusivos, que não são gratuitos, que não estão no meu site. Aqueles áudios, eles possuem algumas ferramentas em cada áudio, né? Eu falei aqui antes que cada áudio lá utiliza de 3 a 4 ferramentas de hipnoterapia. Nesses áudios aqui, que são 23 áudios, eu utilizo muito mais ferramentas em cada áudio. Então são áudios transformadores. Ou seja, 2 áudios serão de usos diários. Então você vai ter uma repetição todos os dias, inclusive ter 2 áudios que é de uso diário. Um áudio é para dormir, então enquanto você dorme, a sua mente fica trabalhando a seu favor. Tá? Porque a tua mente não dorme, a tua mente continua acordada, a tua mente continua trabalhando. Então esse áudio para dormir, além de ele relaxar para você ter um sono melhor, uma qualidade de sono melhor e acordar melhor no dia seguinte, esse áudio ele ajuda você a trabalhar, a usar a sua mente a seu favor para que você tenha resultados melhores, para você ter mais clareza, para você ter mais disposição, para aquela resposta, nossa, eu tenho que resolver isso aqui, eu não estou conseguindo, meu Deus, esse problema aqui, eu não estou vendo luz no final do túnel. Esse áudio, ele vai ajudar a sua mente a trabalhar de uma forma que realmente vai dar uma luz no final do túnel. Tá? O áudio está incrível. Depois desse áudio de uso noturno, para dormir, tem um outro áudio que é para o amanhecer, né? Ou seja, quando você acorda, você pode ouvir em qualquer momento do seu dia, mas eu aconselho que você faça a primeira coisa do seu dia, você escutar o áudio para bom dia, né? O meu áudio hipnose de bom dia. O meu áudio hipnose de bom dia é o seguinte, você já deve ter ouvido falar que tudo, conforme é os teus primeiros minutos do dia, ele transforma o teu dia como um todo, certo? Por isso que aquele livro, O Poder do Amanhã, é tão poderoso. Por quê? Ele mostra para você que se o teu dia começa bem, vai continuar bem. Se o teu dia começa mal, vai terminar mal.
certo? Você já começa com uma carga ruim durante o teu dia. Então, teu dia já perdeu o teu dia já. Agora, se todo dia de manhã, ao invés de você acordar e olhar para o WhatsApp, você acorda e bota um áudio de hipnose que potencializa a tua capacidade mental, que potencializa a tua vontade de viver. Vamos ver, a qualidade do teu dia vai ser muito melhor. Então você tem um áudio de hipnose para dormir, você durante a noite está trabalhando a teu favor e pela manhã você vai estar usando um outro áudio para potencializar o teu dia. Os outros 21 áudios, eles são áudios mais pontuais, o conteúdo do Ousio, tá? Então você tem ali os 23 áudios que eu acabei de falar aqui, eu já vou falar para você o que são os outros 21. Tem também a agenda Ousio, juntando várias técnicas diferentes, juntando vários exercícios que a gente faz na nossa rotina da manhã. É transformador. Então a agenda Ousio é uma agenda de rotina para você melhorar a qualidade do seu dia, para você melhorar a qualidade do seu sono, para você melhorar as suas realizações. Então você vai receber um arquivo em PDF para que você possa imprimir em qualquer lugar. Acabou a agenda, vai lá e manda imprimir de novo e você continua fazendo o seu cronograma, tá? Ah, Sidney, quantos dias eu preciso fazer isso aqui consequentemente? Assim, bom, enquanto você quiser resultado na tua vida, faça. Por quê? Se hoje eu quero comprar um carro, então eu vou ser disciplinado até comprar um carro. Ok, vou fazer a agenda Ousio até comprar um carro. Ok, comprei o carro, acabou? Acabou. Ok, e agora não quero comprar uma casa? Ah, quero. Então vou fazer a agenda Ousio para comprar uma casa. Entende? Vou escutar o áudio de hipnose, vou fazer a agenda Ousio para comprar uma casa. Comprei a casa, acabou? Ah não, agora eu quero ter 2 casas. Entende? A gente vai no patamar, no degrau a degrau. Então, por isso eu falo, cara, a agenda Ousio vai te acompanhar pelo resto da vida, porque ela é transformadora. Não sei se você sabe, mas para você conseguir as coisas na sua vida, de qualquer coisa, tudo é muito óbvio. É tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio que a gente não faz. E porque a gente não faz, a gente não consegue aquilo que a gente quer. Então, a agenda Ousio, eu trouxe várias ferramentas comprovadas, que funciona, que inclusive eu já usei várias aqui, juntei o melhor de cada agenda, botei na minha agenda Ousio. Você também vai ter vídeos explicativos como utilizar a agenda Ousio, vai ter vídeos explicativos como utilizar as ferramentas que eu vou dar para você. Além disso, eu vou falar dos áudios, né? Quando você adquire o Ousio, você vai ter ali de liberação imediata, a partir de segunda-feira, tá bom? Porque eu preciso liberar lá na plataforma, ok? O que você vai receber a partir de segunda-feira? O acesso à área de membros, onde você vai ter acesso a todo o conteúdo, vai ter acesso aos arquivos, vai ter acesso a tudo. Então isso é o que você vai receber. Agora sobre os 21 áudios que eu vou deixar aqui disponível também, né? Que eu estava falando antes ali dos áudios, né? Eu coloquei temas que para algumas pessoas vão ser mais importantes, para outras nem tanto. Por exemplo, nem todo mundo quer se blindar das opiniões externas. Tem um áudio para blindagem de opiniões externas. Aquela pessoa que se preocupa muito com o que os outros falam, sabe? Também tem um outro áudio para aumentar e fortalecer a sua autorresponsabilidade, tá? Então, esse é um áudio também que tem aqui. Tem um outro áudio que é para ganhar confiança em vendas. Ah, nem todo mundo quer vender. Então, tem um áudio para fazer o aumento de vendas, certo? Você quer ter confiança para na hora de vender, tem um áudio hipnose para que você acredite em você mesmo na hora de fazer uma venda. E vamos e viemos. Todo mundo vende. Todo mundo, o tempo todo. Você que trabalha como funcionário de uma empresa, você vende horas. E quando você vai lá negociar salário para pedir um aumento de salário, você está negociando ali, você está fazendo uma venda. Olha, eu quero vender a minha hora mais cara. Isso é uma venda, certo? Então, se você acha que não vende, né, então começa a repensar. E agora imagina você com uma confiança maior para vender alguma coisa. Se você é vendedor, você vai começar a vender mais, você vai ganhar mais comissão. Se você é um funcionário que trabalha através de salário e você vai lá negociar com o teu chefe lá, né, e você está mais fortalecido com relação a vendas, você vai vender as suas horas mais caras. Então, daí depois também tem outro áudio, que é para o aumento da sua chance no sucesso da vida, que é para fazer você se encorajar com várias outras formas também. Autoconfiança para falar em público. Então, nem todo mundo quer falar em público, independente de ter medo ou não, mas nem todo mundo quer falar em público. O pacote do Ousio aqui, para que ele se tornasse o mais completo possível,
para que eu pudesse ajudar o máximo de pessoas possíveis. Por isso que tem alguns áudios que algumas pessoas vão usar e alguns áudios que algumas pessoas não vão usar. Isso eu já estou falando para você ficar ciente aqui. A maioria das pessoas vão usar, né? O outro áudio aqui é para você agir em direção aos seus sonhos, ou seja, você ter mais foco daquilo que você quer, né? Para que você possa fazer as coisas em direção ao seu sonho. E já libero os 2 áudios na segunda-feira, certo? Os outros áudios vai ser liberado após 7 dias da compra, tá? Por que isso, Sidney? Porque eu quero trabalhar a sua mente através desses 2 primeiros áudios. Eu quero trabalhar a sua mente para preparar ela para receber as outras programações. Entende? É uma coisa que tem que ser progressiva. Depois que você trabalhar essas 2 aqui, então você pode pegar nos próximos 7 dias, você vai ser liberado 7 áudios. E esses 7 áudios você pode usar em qualquer sequência. Tá? Porque nele eu utilizo algumas ferramentas que são importantes, pré-requisitos, que estão nos 2 primeiros áudios. Depois disso, após 14 dias, né, são 20 e poucos áudios, né? São 23 ao total. 2, que é de uso diário, mais 21. Então, após 7 dias, eu vou liberar, que daí assim, ó, você já passou 7 dias ouvindo os 2 áudios diários, certo? Daí a tua mente já começou a trabalhar muito a seu favor. Depois desses 7 dias, você está pronto para ouvir outros áudios. Aí eu vou te liberar outros áudios, que também, da mesma forma, alguns vão servir para você e outros não. Mas aqui eu utilizei o máximo possível para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Então vai ter aqui para reduzir sintomas depressivos, para reduzir sintomas de ansiedade, para reduzir dores em geral, para reduzir dor de cabeça, para reduzir a enxaqueca, para reduzir a gagueira. Tem áudio para reduzir a gagueira, tá? Até eliminar. Tá? Aqui eu estou falando tudo o termo de reduzir, mas eu tenho bastante relatos de pessoas que eliminam, tá? Então, eu só estou querendo aqui me dar uma margem de segurança, vamos dizer assim. E também tem para reduzir o medo de palco. Então, se você de vez em quando está se expondo, tem que falar em público, com um palco, em reunião, alguma coisa assim, esse áudio aqui vai te ajudar, porque o palco aqui ele meio que abrange a falar em público, né? E depois de 21 dias, outros áudios, o áudio para combater maus hábitos. Então, se você tem um hábito que você não gosta, esse áudio vai te ajudar a eliminar os seus maus hábitos. Vai ter um áudio para combater os vícios, a compulsão alimentar, a compulsão sexual, né? A compulsão sexual, tem muita gente que sofre de compulsão sexual, tá? Porque ela acaba gastando energia onde não deve, e que no caso, excesso de sexo, né? Era para trabalhar, não vai trabalhar, fica, né? Enfim. Tem também para temperamento agressivo. Se você conhece alguém que é muito o temperamento é agressivo demais, esse áudio aqui, ele vai dar uma acalmada nessa pessoa, ela vai começar a entender um pouco melhor os processos da mente dela, e ela não vai ter mais aquela interpretação do mundo que torna ela agressiva. Então esse áudio aqui é extremamente bom. Tem um outro áudio que são para as tensões, né? A pessoa que ela tem aquela tensão, aquela carga de trabalho no dia a dia. Esse áudio aqui vai combater essas tensões, vai fazer com que o dia a dia dela fique mais leve, mais calmo. E tem o último áudio, que é de pensamento suicida. Então, se você conhece alguém que tem pensamento suicida, se você tem pensamento suicida, esse áudio é um dos últimos que eu libero. Por quê? Pode ver que ele está após 21 dias, né? Porque você já vai ter trabalhado a sua mente por durante 21 dias com aqueles 2 primeiros áudios. Né? E você com certeza já vai estar muito melhor. Só que aqui eu utilizo algumas linguagens que para poder ela entrar muito bem, eu preciso que a tua mente seja mais trabalhada. Por isso que eu libero alguns grupos de áudios em períodos diferentes. É um pacote de ferramentas que vai fazer com que você tenha um verdadeiro upgrade na sua vida. Né? Além disso, deixa eu pegar aqui aquele slide onde eu falo sobre as 12 sessões. Que eu olhei aqui, que eu falei dos áudios, mas não falei das 12 sessões. Aqui, agora sim. Eu comentei antes que que o programa Ouso era 12 sessões, mas eu não comentei o que as 12 sessões faziam, né? Nas 12 sessões é o seguinte: a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta sessão, eu trabalho o emocional, eu trabalho a limpeza das emoções, do lixo emocional que tem dentro de você que te impede de fazer o que você quer.
nas 5 primeiras sessões, que vai ser uma sessão por semana, tá? As 5 primeiras sessões, que vai ser via online, através de Zoom, através de alguma ferramenta que seja compatível tanto para mim quanto para você, a gente vai fazer videoconferência e vai ser essas sessões através de videoconferência. Então, as 5 primeiras sessões, ela vai ser para trabalhar a inteligência emocional, para trabalhar também os lixos emocionais, certo? Para fazer aquela limpeza. Lembra da analogia do copo que eu falei antes? A outra coisa que a gente vai fazer também, que daí vai ser a segunda fase, tá? A segunda fase é composta por 3 sessões, que vai ser trabalhar as tuas habilidades, descobrir as tuas habilidades, as tuas competências. Por quê? Já limpei ali o copinho, você já não tem mais aquilo que te prende? Não tenho. Ok, agora vamos começar a nortear aqui o que você vai fazer da agora em diante. Entende? Daí agora eu já estou trabalhando mais com as ferramentas de coaching mesmo, né? E depois que eu tive essas 3 sessões, onde eu vou estar trabalhando ali, que vai ser a sessão 6, 7, 8, né? Das 12. Então essas 3 sessões vai ser para trabalhar habilidade ou competência. Depois vai vir a terceira fase. Agora vamos planejar para onde é que você quer ir e como é que a gente vai para lá, certo? Claro que isso aqui vai depender das tuas atitudes, né? Você quem vai agir, mas eu vou estar te orientando. Então, essas 12 sessões aqui que a gente vai estar trabalhando. Você que está no YouTube, vai lá na descrição do vídeo, tem um monte de texto ali explicando um monte de coisa, mas o último link lá no final é justamente o link para você poder adquirir o programa Ousio. Para quem estava ouvindo aqui a minha sessão de hipnoterapia, a presencial, hoje com apenas 3 sessões, R$ 1.740. Tá? Esse é o valor presencial com apenas 3 sessões. No programa Ousio, que são 12 sessões, exatamente como eu falei para você aqui agora, para quem comprar até sexta-feira, tá? De segunda até sexta, você vai pagar R$ 1.497 com R$ 500 de desconto, 12 parcelas de R$ 145. Vai lá no link no YouTube, lá no último, na descrição, lá no último final lá tem o link ali para você comprar. Tem uma outra coisa também, tá? Você vai ter 14 dias, certo? Para poder ver se você gostou do programa, se você não gostou. Nesses 14 dias você vai ter já recebido 2 sessões, das 12, 2 você já vai ter recebido. Nesses 14 dias você vai ter recebido já pelo menos 9 áudios pelo menos. Então é um período que você pode estar testando, vendo se você gosta, se você não gosta, tudo mais. E se por acaso passar os 14 dias você não gostar, você simplesmente me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, me manda qualquer coisa falando, ó, não quero mais, me devolva o dinheiro. Então isso é uma coisa que eu estou fazendo aqui, né? Que eu não ofereço isso para ninguém em outro momento. Isso eu estou fazendo para você aqui na live agora, que está participando da live agora. Tá certo? Então você tem 14 dias. Ah, eu estou com dúvida se eu aceito, se não aceito. Na dúvida, faz o seguinte, adquire o programa agora antes, porque já que você tem 14 dias mesmo para testar, para ver como é que vai e tudo mais, daí você testa. Se você gostou, você continua. Se você não gostou, me pede dinheiro de volta. Eu confio tanto no meu trabalho e no resultado que você vai ter com ele, que eu estou te dando 14 dias, né, para você testar ele, porque eu tenho certeza do resultado que você vai ter. Caso contrário, eu não me arriscaria 14 dias. A lei, tá? Só para dizer aqui, a lei ela pede 7 dias, né, para compras online, de serviços online. A lei ela fala de 7 dias. 7 dias é obrigatório, tá? Mas, como eu confio muito no que eu estou fazendo, confio muito no que eu falo, o meu, né, lembra do Ousio, integridade, né? Honrar a promessa, honrar o que eu estou falando? Ok. Então eu estou dando 14 dias para você ir lá comprar. Não gostou, pede o dinheiro de volta. Pela integridade, eu vou fazer exatamente o que está aqui, até porque nós estamos na internet, né? Então qualquer mensagem ruim propaga muito rápido. Então eu não vou correr o risco de fazer um trabalho ruim para que você depois fale mal de mim e eu não consiga mais, nunca mais vender nada na vida. Eu tenho uma integridade de poder realmente poder fazer o melhor aqui para que você saia falando bem de mim, para que você me dê o seu depoimento de forma positiva, para que as outras pessoas vejam o seu depoimento e também passe pela transformação que você passou. Lembra que eu comentei antes? Que quando você dá o seu depoimento, você encoraja outras pessoas e você acaba sendo responsável pela transformação da outra pessoa também. Então você faz o bem para outras pessoas sem ao menos perceber que você está fazendo bem, né? Isso é incrível, né? Pessoal, então eu vou dar mais uma olhadinha aqui, ver se tem pergunta, ok? Estou à disposição, qualquer dúvida, me manda um direct, me manda um WhatsApp e eu estou à disposição para você, tá bom? Até mais, tchau, tchau!